Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar aqui a quarta passagem no pavilhão 2. Hoje é um dia especial, né? A gente tem Giovanni aqui com a gente. Vou iniciar lendo um pouco a proposta da nossa conversa de hoje, para eu também ficar um pouquinho menos nervosa. Vamos lá. O pavilhão Maxwell Alexandre apresenta esse painel como uma forma de expandir e conectar as ideias trazidas pela exposição Entrega, One Planet, One Health, inaugurada em Paris, no dia 9 de junho, no Cahiers d'Art, continuada e ampliada na Rocinha, em abril de 2023. A passagem 4 marca o encontro e a troca de ideias entre Maxwell Alexandre e Giovanni Martins, dois jovens que vivenciaram a realidade da favela da Rocinha e são artistas com experiências semelhantes. Desse modo, o evento reforça o laço de uma parceria profissional, bem como de uma admiração mútua. Depois da conversa, a gente vai ter a distribuição gratuita do livro Via Ápia, que foi escrito por Giovanni, seu último livro, né, Giovanni? E tem capa do Maxwell. Essa distribuição, é importante dizer, vai ser voltada apenas para moradores de favela. Então, a gente tem 4 momentos. A gente vai começar do macro e ir para o micro. Vamos falar um pouco sobre a Rocinha. Aí vamos falar um pouco sobre a Via Ápia. Depois a gente entra um pouquinho na ideia da exposição e como ela se desdobra, como ela vem se desdobrando. E aí a gente chega no livro do Giovanni e entender como se dá esse encontro entre a literatura e a arte visual, certo? Acho que eu vou começar, né, trazendo para vocês uma pergunta que tem a ver com a região, sobre a Rocinha, porque daqui saíram e saem muitos talentos, muitos artistas, muitas artistas, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, a partir da vivência que vocês tiveram e têm aqui. Que caldeirão é esse? Que cumbuca é esse que é a Rocinha? E como ela proporciona, como que vocês vão florescendo enquanto artistas aqui nessa região, aqui nesse espaço? E aí vocês decidem quem pode começar. Alô? Olá, gente. Boa noite. Obrigado pela presença, todo mundo. Obrigado, pessoal aí, todo mundo do pavilhão, Natália, Maxwell. Obrigado pelo convite. Bom, falar da Rocinha enquanto caldeirão cultural, eu acho uma palavra perfeita para a gente começar essa conversa, né? Porque o que é a Rocinha em última análise? Muita gente e pouco espaço, né? Então, você vai ter um encontro de vários Brasis aqui nessa cidade, né? Porque a Rocinha é uma das favelas que recebe mais gente migrante, né? Pessoas que vêm do Ceará, pessoas que vêm de todo o Nordeste, mas também que vêm do Centro-Oeste, que vêm do Sul, que vêm do Norte. E essas pessoas se encontram aqui na Rocinha, né? E aí você vai ter vários prédios que vão ter, às vezes, no mesmo prédio, gente de 3 estados, 4, 5 estados diferentes. Essas pessoas trazem suas músicas, trazem suas imagens, trazem principalmente a sua visão de mundo, tá ligado? E eu acho que aqui na Rocinha a gente troca essas visões e até a gente troca muito até na ruptura mesmo, porque a gente tem vários conflitos culturais mesmo, assim, que vão se impor ali, que a gente tem que se resolver no diálogo. Então, eu acho que a Rocinha ela é muito esse encontro. É um protótipo do Brasil, assim, né? do Brasil real, assim, do Brasil que está precisando sobreviver. Por que alguém sai do seu estado e vem morar numa favela do Rio de Janeiro? Porque ela está precisando de uma vida melhor, ela está querendo uma vida melhor, e aí ela vir para uma favela da Zona Sul, que é onde tem a maior parte de oportunidade de trabalho e tal. E a Rocinha é esse encontro, né? E esse encontro você vê traduzido na arquitetura, você vê traduzido na música que saiu daqui, em toda a arte que saiu daqui. Assim. A Rocinha ela é tendência de gírias, por exemplo, porque você vai ter essa grande troca o tempo inteiro que vai fazer o quê? Vai tensionar a língua, né? Vai levar a língua para outro lugar. Então, eu acho que pensar a Rocinha como esse lugar que consegue abraçar
E trazer vários artistas, né, nessa trajetória. É um morro relativamente novo, né, que começou no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, quando a gente pensa em relação a várias outras favelas, é uma favela recente, mas que já consegue ter uma história cultural muito forte, né, na cidade do Rio de Janeiro, que já está imortalizada, né? Então, eu acho que é por isso, assim, a Rocinha, ela é, de alguma forma, um concentrado do que é o Brasil e do que pode ser o Brasil. E aí, em todos os sentidos, assim, dos problemas do Brasil, problemas urgentes que a gente tem no Brasil em relação a saneamento básico, distribuição de água e de luz, isso é uma coisa que a Rocinha vai refletir para você também, mas, ao mesmo tempo, vai refletir, concentrar boa parte do que pode ser a criatividade do brasileiro, do que pode ser a inventividade, do que pode ser a coletividade. Eu acho que a Rocinha foi... Eu já morei em muitos lugares, eu acho que a Rocinha foi o lugar que eu me senti mais ligado com uma ideia de coletivo, assim, porque eu estava sempre me sentindo ajudado e, ao mesmo tempo, ajudando alguém. Assim, acabou minha luz, aí a vizinha vai lá, me manda uma tomada, eu ligo minha geladeira na tomada. Todas essas relações, elas... são filosóficas também, assim, quando você começa a pensar nisso, e aí, para quem gosta de pensar artisticamente, é um prato cheio, né? Você pensar essas relações todas, essas tensões, enfim, esse encontro de cultura mesmo, né? Passar num beco, tu pode ouvir no mesmo beco funk, aí daqui a pouco tu vai ouvir um brega, daqui a pouco tu vai ouvir uma outra parada, assim, é tudo num espaço muito curto, muito pouco tempo, né? E tudo muito alto. Então, eu acho que é isso. Assim, eu posso ficar me repetindo várias vezes e dando um exemplo diferente, mas eu enxergo a Rocinha como, de alguma forma, um Brasil reduzido. Assim, como é que a gente consegue encontrar um Brasil concentrado? É dessa forma que eu vejo a Rocinha. Engraçado, mano, que... Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez um prazer estar aqui com a minha parceira Natália, mais uma mediação. E, mano, muito obrigado por ter topado aí o convite. Tamo juntão, tu é uma referência muito grande pra gente, tu é um símbolo muito forte pra gente, tá ligado? Então, pra mim, honra máxima tá do teu lado. E tu falando aqui, né, tipo, esse lance da tomada é muito louco, né, mano? Eu lendo o livro Via Ápia, pra mim é muito impressionante, assim, né, porque eu tava até, enfim, a gente tava conversando agora ali na capela, né, de como que eu vou esquecendo as coisas, assim, né, com o tempo do que eu li ou do que eu vi. E acho que isso é natural, acho que as pessoas vão ter uma memória mais forte para algumas coisas, mas é engraçado que no livro várias paradas assim que tu vai relatando, né? Tipo, primeiro que é muito nítido que existe um clichê, né, que fala sobre a boa arte ou a boa literatura, a boa arte de maneira geral, ela precisa de vivência, né? Isso às vezes é uma frase tão já demarcada que às vezes parece só vazia, né? Mas lendo ali o Via Ápia dá pra ver, assim, mano, que tipo, não tem como tu escrever aquilo sem ter a vivência daqui, né, mano? E eu fico até me perguntando de como que deve ser pra alguém que não conhece Rocinha ler aquilo, né? Porque, tipo, como eu sou cria daqui, né? Então conheço muito, assim, tipo, começa a falar ali do personagem que tá buscando emprego, aí antes de tu falar que é fashion mall, eu sei que é fashion mall, tá ligado? Tipo, eu sei qual é o shopping, eu sei qual é o... Mas eu tô falando isso porque agora tu falou desse lance da tomada, né? De quando acaba a luz, que a vizinha joga uma tomada, e é uma memória que eu tinha esquecido, assim. E lendo o livro, eu tô me deparando com isso o tempo inteiro. Coisas da infância que eu esqueci, sei lá, tem uma cena que tu diz que tu... Vários spoilers, né, já. Que tu fala de duas crianças que brigaram, e aí a mãe vai bater, e aí pede para elas se abraçar, né? Não sei, é uma cena que eu não sei nem se eu vivi isso, mas é uma cena, não sei, tem uma genialidade, assim, você resgatar essas memórias, né, que te faz realmente voltar naquele assunto. Evidentemente que esse parece ser um assunto um pouquinho mais universal, mas o livro ele traz várias coisas que são muito pontuais da Rocinha, né? Esses dias eu
encontrei o Zóio aqui, eu lembrei, mano, tipo, cara, o Zóio, o cara do Real e tal. Mas é muito louco mesmo isso, né, mano? De você pensar que a maneira como a gente vive aqui nesse lance da coletividade é real mesmo, né, mano? E de como que isso pode alimentar a gente criativamente, né? Esse lance, mano, de passar uma extensão de uma casa para outra, e aí tem essa negociação, né, mano, que é do chuveiro, aí não pode ligar o mesmo chuveiro 2 vezes, aí a geladeira que puxa muito, e às vezes... E o mais doido é que num futuro não tão distante, tipo uma semana atrás, sei lá, porque eu tô morando agora no aterro do Flamengo, né, então é outra parada. Então, tipo, agora eu tô passando nos últimos meses aqui na Rocinha, eu tô trabalhando num projeto, que eu vou falar um pouco mais dele, que é a Capela, que vai ser uma passagem do pavilhão. E aí hoje, vindo pra cá, eu falei assim, pô, pode acontecer da gente não ter luz. Eu tinha esquecido o que é isso, mano. Porque um mês que eu tô vindo pra cá, a gente já ficou sem luz e sem água. Teve uma semana que a gente ficou, mano, sem água, tá ligado? E aí eu lembrei, assim, sei lá, tipo, 2019, 2018, 2017, assim, antes do meu corre ter virado, cara, eu lembro que eu trabalhava no Complexo Esportivo da Rocinha, onde era meu ateliê, eu lembro que, cara, sem sacanagem, fiquei um mês sem luz, mano. Um mês sem luz, tá ligado? E aí, um mês sem luz, aí sem água, tá ligado? Como é que faz, né? Mas tudo isso para falar que realmente assim a Rocinha ela é um lugar que eu costumo dizer. Eu até queria que tu falasse primeiro porque isso eu vou me lembrando do que eu posso falar, né? Como tu é um cara que eu acho que tem pensamento rápido, memória, já deu um panorama que ratificou algumas coisas que conforme tu começou a falar eu fui pensando assim, fui lembrando. E uma delas é exatamente isso. Eu vejo a Rocinha como uma síntese do Brasil, assim. Eu nem sei se isso é uma viagem, uma prepotência, mas eu não sei. Parece que aqui é tão intenso. O Brasil, normalmente, ele é um país muito intenso, né? Então, quando você viaja, vai para a Europa ou para a América do Norte, tá ligado? Tipo, o norte da América, né? Tu se liga que o Brasil é muito particular, né? E aí, quando eu falo Brasil, eu viajei pouco na minha vida, né? Aí eu começo a fazer o meu recorte. Brasil, Rio de Janeiro, que é de onde eu sou. Que já é, mano, uma doideira, né? Rio de Janeiro é um bagulho à parte, né? O que acontece aqui. E aí, dentro do Rio de Janeiro, você tem mais um recorte que é Rocinha, né? Tipo, e aí eu acho que essa intensidade que a Rocinha tem mesmo de vida, parece que tudo chega aqui primeiro, assim mesmo, né? É a síntese mesmo da parada. E aí, dentro dessa reflexão, quando chegou a pandemia, que a gente começou a ter que ficar quarentenado, de alguma maneira aquilo não parecia ser uma novidade, assim, tá ligado? Tipo, eu comecei a olhar e falei assim, cara, é muito doido, né? Tipo, a única novidade é que essa quarentena ela era uma quarentena democrática, podemos assim dizer, né? Porque era uma quarentena para todo mundo, né? Tipo, Leblon, Ipanema, Gávea, tava todo mundo realmente as ruas vazias. Mas aí eu comecei a lembrar de toque de recolher, tá ligado? Que é uma parada que, mano, guerra de facção, né? Tipo, facção tal vai invadir a Rocinha, aí tem aquele aviso, fica aquele suspense no alto, o suspense da UPP, que o livro descreve. Então, esse toque de recolher ele já é, de alguma forma, uma medida restritiva que a gente pôde viver coletivamente, mais democraticamente com a pandemia, tá ligado? Mas isso me fez lembrar disso, mano. Tanto de toque de recolher que a gente não tinha. Ou mesmo quando era guerra de facção, o toque de recolher que a polícia dava, né? Ó, amanhã a gente tá entrando. Amanhã a gente tá entrando de águia e de caveirão, tá ligado? Então, tipo, sacou? A gente tá entrando terra e céu, tá ligado? E só não entra pelo mar porque não tem, tá ligado? Mas senão eles davam um jeito. Mas com certeza esse período da pandemia, a gente, enquanto morador da Rocinha, eu enquanto cria, assim, hoje a Rocinha é uma comunidade muito mais tranquila em termos de conflito, mas era doideira, assim, mano, tipo, sabe, antes do celular, né? A parada era realmente, tu podia não voltar, tá ligado? Então,
ficar quarentenado era uma coisa que já tinha acontecido, né? Isso como um exemplo para ilustrar essas coisas que chegam primeiro aqui por essa intensidade, esse mundo que tem regra própria e que tem... Acho que esse do beco também é muito bom, né? Atravessa a Mesopotâmia, né? Que é onde a gente estava aqui agora, mano. Tu entra, passa pelo funk, passa pelo axé, passa pelo... Tá ligado? Passa pelo puteiro, passa pelo pó, passa pelo jogo do bicho, passa pelo luxo, pelo lixo, né? Tipo, vai passando por tudo, assim, mano. Tudo muito junto, né? E eu acho que eu gosto muito de pensar, essa, na real, é uma das teorias / filosofia que a gente tem dentro da igreja do Reino da Arte, né? Que é pensar o Rio de Janeiro como o fim do mundo, né? Então, até quando eu comecei a viajar para a Europa mesmo, que eu chegava lá, eu ficava meio assim, mano, não acontece nada, assim, tipo, sabe? Tipo, não tem caô, não tem... Parece de plástico. Né? Tipo, é tudo muito... E eu sei que essa fala também é perigosa, né? Porque, enfim, pode cair num lugar aí desse romance todo da violência, mas realmente, assim, acho que no ponto que eu tô hoje, 33 anos, né? 33 já. Acho que tu vicia mesmo, né, mano, nessa causada. Eu, particularmente, gosto muito, mano, desse caô, desse calor, dessa... E eu realmente acho que todo esse caos e esse fim do mundo é o que faz a gente correr para estar fazendo as coisas acontecerem antes que o mundo acabe, né? Por mais que seja juízo final toda hora, né? Isso de alguma maneira faz com que a nossa arte seja boa. Então, eu acho que aí estou cruzando um monte de assunto, né? Eu acho que em termos de, porque também eu acho que eu sou muito esse sentimento assim, né, mano, de bairrista, ufano, mano, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro, Rocinha, e eu acho que as instituições fora, assim, né, o incentivo, a cultura institucional é muito mais forte, mas eu também costumo dizer que todo esse caos é o que faz com que o nosso solo seja muito mais fértil, tá ligado? Em termos de subsídio mesmo para poder criar, assim. E eu acho que isso é um valor mesmo que a gente tem, sabe? Faz muito sentido isso que vocês trazem. Acho que quando a gente sai do metrô e vem subindo a Via Ápia até chegar aqui no pavilhão, que é um trecho curto, mas do metrô até aqui a gente já vivenciou 1 milhão de universos, 1 milhão de coisas. Eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui no pavilhão, e quando eu cheguei aqui no pavilhão, eu pensei, poxa, a Via Ápia é uma grande galeria de arte. E o pavilhão não está aqui à toa. Então, aqui é um lugar onde tinha uma loja antes. Então, acho interessante também pensar nessa dinâmica do pavilhão, né? Para quem foi no primeiro, que era uma outra estrutura, uma outra proposta. Então, o Max tem uma forma de pensar bem legal sobre o que é o espaço positivo e brincar com isso, né? A gente estava ali na capela, depois ele vai falar um pouco sobre. E tem muito a ver, né? A minha experiência com a Rocinha vem como educadora em 2014. Eu trabalhei alguns meses na biblioteca, acho que ela ainda existe, né? A Biblioteca Parque, né? E foi uma experiência muito interessante, porque eu lidava com a infância. E aí estou ouvindo vocês falando e estou pensando na molecadinha com quem eu desenvolvia uma série de trabalhos artísticos. E senti, eu sou uma pessoa que vem da arte e educação de regiões periféricas mesmo, nunca trabalhei em grandes instituições, trabalhei em instituições que estão nas favelas, estão nas periferias, e eu senti uma energia diferente da molecadinha daqui. Não sei se pela localidade, não sei se pelo metrô, não sei se pela vizinhança, ou se pelo mar que está ali na frente, mas há uma molecadinha que funciona numa outra instância, muito sagaz, sabe? Era muito fácil brincar de arte com essa molecada. E a gente vai percebendo também, conforme a gente vai realizando as passagens aqui dentro, como a população, né, os moradores vão interagindo com o pavilhão, né, desde os mototáxis até as mulheres mais velhas, né, os homens que estão voltando do trabalho também, e as crianças com o uniforme da escola, que é algo tão forte, né, na produção do Max. Então, acho que, né, deixo para vocês aqui mais uma pergunta, que é: o que é a Via Ápia, né? O Max ele traz o pensamento de que a Via Ápia é o coração comercial, né, da Rocinha, uma área nobre, né?
Sim. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o tema do livro, né? Tem a ver com o pavilhão, tem a ver com a vivência do Max e do Giovanni. Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, a partir dessa ideia que eu trouxe da Via Ápia como uma grande galeria de arte, né? Que tem essa amálgama toda aí. Sim, esse lance que tu falou da Via Ápia como área nobre é realmente uma coisa, né? Porque a Rocinha ela é tão grande, tão diversa essa coisa, né? Da cidade nela mesma, né? Que existe a distinção dentro da própria favela, né? Então, realmente, hoje tem tempo que eu não circulo, assim, não vou para as áreas, mas quando eu era um pouco mais jovem, eu gostava de pegar, mano, ali subia ali pela roupa suja, sabe? Subia lá, mano, no Laboriô, aí descia, fazia muito isso, assim, mano. Costurava depois, ia Vila Verde, subia a mata, descia Portão Vermelho, ia ficar, enfim. Tem esse mundo aí pra você explorar. E realmente tem lugares de miséria mesmo, assim, tá ligado? Tipo, de miséria mesmo. Não vou falar nome de localidade pra também não botar uma tarja na parada, mas isso existe. E a Via Ápia, ela realmente é isso, assim. Se tu mora aqui, tu é playboy, assim, tá ligado? Tipo, o playboy da favela vai estar mais na Via Ápia, né? O livro trata disso de alguma maneira, né? Você tem as facilidades aqui, tá perto do metrô, a chance de tomar um esculacho da polícia, né? Tem mais olho, tem mais saída, tem mais luz, tem mais... Isso vai, com certeza, interferindo... Cara, em coisas como autoestima, como saúde, como, né, tipo, várias paradas realmente que faz com que a favela crie essa diferenciação, né, essa distinção. Se eu comentar, eu posso voltar em alguns pontos. Bom, primeiro, antes de falar sobre a Via Ápia, eu queria pegar 2 ganchos em coisas que vocês falaram, assim. Uma que a Nath falou de Rocinha inserida no bairro, né? Porque, falando sobre a Rocinha, eu voltei meu pensamento mais para a Rocinha enquanto a Rocinha se alimentando e tal. Mas a Rocinha não existe num espaço vazio, né? Ela existe do lado de São Conrado, que é um bairro muito rico e que tem um golfe clube, e que tem, enfim. E essa fricção social, eu acho que é algo fundamental assim na construção estética e filosófica do morro, assim. Porque todo mundo que mora na Rocinha vai um dia ficar sem água, vai atravessar em São Conrado e vai ver as piscinas tudo cheias, tá ligado? Isso aí é uma imagem que, enfim, cada um elabora de um jeito, mas todo mundo sente esse soco. Então, eu vivi isso de uma maneira muito intensa, porque eu não nasci na Zona Sul, eu nasci na Zona Oeste, nasci em Bangu, me mudei para o Vidigal quando eu tinha 10 anos e vim para a Rocinha quando eu tinha 20. Embora a maior parte da minha adolescência tenha sido aqui na Rocinha também, porque a maioria dos meus amigos de escola eram daqui, então eu sempre saía da escola e vinha para cá. E aí, o que foi de diferente para mim? Eu não nasci exposto a essa fricção social. Eu nasci num lugar onde as pessoas eram mais ou menos pobres do mesmo jeito, tá ligado? Para eu encontrar uma pessoa rica, eu tinha que andar quilômetros. E aqui na Rocinha, não. Se você anda 500 metros, você já está de cara para o abismo. Isso, para mim, foi muito chocante, assim, a descoberta do que é a pobreza e do que significa a pobreza em relação a outros contextos sociais e como isso moldava a cabeça dos meus amigos. Então, eu vi os moleques de 12, 13 anos que eles tinham uma revolta que era maior assim, do que a minha. E mesmo a gente tendo situações familiares iguais, assim, mãe empregada doméstica e tal, sem pai e tal. Então, quando eu cheguei aqui na Rocinha, eu fui entendendo. Na Rocinha não, quando eu cheguei aqui nas favelas da Zona Sul como inteiro, eu fui entendendo o tamanho da importância da fricção social na vida dessas pessoas, como elas elaboram as coisas. Isso vai bater no humor, isso vai bater no sarcasmo. Como é que você vai lidar com essa situação? Como é que você vai lidar com viver tão próximo do teu patrão? Existe uma negociação que é diferente, tá ligado? Quando você mora em Bangu, tu tem 2h30 para se preparar. Vou olhar para aquele filho da puta lá, mas não vou me demitir hoje.
Então você tem esse tempo inteiro assim para se preparar e na volta para casa também. Não estou falando que pegar ônibus para ir trabalhar é bom, não, né? Não é uma romantização disso, mas existe uma distância desse universo que eu sinto que a assimilação ela bate diferente. E aqui na Rocinha eu sinto muito isso, e aí isso liga com algo que o Maxwell estava falando, né, também, né, dessa questão da falta como combustível, né? Eu sinto que a Rocinha é um morro de muita gente criativa, porque está todo mundo querendo alcançar um bagulho melhor, assim. Então você vai dar um jeito, né? Por exemplo, você tem as diversas ferramentas, né? Agora é o celular, vou arrumar um celular e vou fazer entrega. Você vai arrumando ferramentas e ali dentro disso, aí daqui a pouco você abre um negócio. Enfim, existem várias artimanhas que a falta te impulsiona, assim. Uma das maiores crises que eu tive, artísticas até hoje, foi depois de publicar O Sol na Cabeça, assim. Aí eu fui morar no Vidigal de novo. Foi até uma questão assim que hoje em dia, elaborando, eu sinto que foi uma questão de honra mesmo, assim, porque eu fui meio expulso do Vidigal, assim, na questão de gentrificação do Vidigal em 2010, quando começou um monte de gringo a comprar o Vidigal. Minha mãe foi uma das pessoas que teve que sair do Vidigal porque a casa que ela alugava virou um hostel. E foi assim que eu vim morar na Rocinha. E aí, quando eu publiquei meu livro, eu quis voltar a morar no Vidigal. Então, voltei a morar no Vidigal, era um lugar maneiro, apartamento, piso de taco e tal. Aí meti minha rede lá, vista para o mar. Um dia eu deitei nessa revista e falei, mano, como é que eu vou escrever outro livro agora? Caralho. Aquele bagulho que me fazia levantar todo dia com sangue no olho. Foi embora, assim, tá ligado? A geladeira tá cheia, tem maconha, tem cigarro, tem tudo que eu preciso aqui. E aí eu fui entendendo outras coisas que me motivavam, assim, mas a primeira coisa era a falta e a vontade de não ter mais essa falta, de suprir a falta. Então eu acho que a Rocinha ela lida muito com isso, assim, equilibra muito esses desejos e essa vontade, né? E aí, falando da Via Ápia, acho foda tudo isso que o Max comentou, então nem vou comentar muito sobre essas questões sociais que uma favela do tamanho da Rocinha pode ter dentro de si própria, nas diferentes camadas. Fala mais sobre esse ponto de encontro também, né? Pensando geograficamente, é uma favela muito grande. Então, você vai ter alguém que é da Cachopa, dificilmente essa pessoa vai encontrar alguém que é da Rua 1 ou que é, enfim, de outra área, porque é longe, todo mundo está na correria e tal, e na Rocinha é o lugar onde todo mundo se encontra, né? Invariavelmente, uma hora você vai ter que passar aqui, porque veio para casa de metrô, às vezes até quem mora lá no alto e tal, aí vai pegar um mototáxi aqui, mas vai passar na Via Ápia, vai saber o que está acontecendo na Via Ápia. Por isso que eu tenho muita dificuldade com títulos. E a última coisa que eu fiz nos meus 2 livros foi batizá-los. E o Via Ápia eu tinha muita dificuldade de encontrar um título, e quando eu comecei a entender que tinha um recorte específico, mas que tinha várias perspectivas cruzadas do que era a Rocinha também, eu comecei a ver a Via Ápia com essa possibilidade assim, de acionar um nome, mas que, ao mesmo tempo, um nome que conecte essa favela que eu estou falando, assim, né? Uma favela enorme, e a Via Ápia eu sinto que é onde as pessoas se conectam, onde as pessoas, enfim, se esbarram e se encontram. Vêm curtir o lazer aqui também, né? Os bares ficam sempre cheios e tal. Eventualmente tem baile, mais raro, mas ainda rola às vezes. Então eu penso na Via Ápia muito como esse lugar de encontro, assim, a grande encruzilhada assim, do que é a Rocinha. Se eu fosse falar, eleger um lugar para ser a encruzilhada da Rocinha, é a Via Ápia, assim, que é o lugar onde todo morador vai ter que se encontrar. É uma síntese, né, de muita coisa. Isso que você diz sobre a relação Bangu, Rocinha, Zona Oeste, Zona Sul, acho que tem a ver com isso que eu falei sobre o encontro com as crianças daqui, né? Porque a Biblioteca Parque é uma rede, né? Aí eu trabalhei muito tempo em Manguinhos, que nem é extremo oeste, nem é oeste, é Zona Norte, assim, já muito perto da região central, mas a molecadinha lá tem outra frequência, tem outros pensamentos, outras preocupações.
Também trabalho em Bangu, né, no festival de música que eu comentei para você, contigo, Giovanni. E também, né, a molecada vai nos shows, a molecada chega lá também. Então, quando eu cheguei aqui, eu tomei esse choque do tipo, caraca, que molecada avançada. Eles são frenéticos, estão lá na frente. Eu tive que desenvolver uma outra forma, né, de trabalhar com as crianças. E acho que tem muito a ver com isso que você diz, de estar do lado de um lugar extremamente rico. Não é uma diferença... não é uma diferença gritante, né? Uma diferença absurda. Então, isso com certeza reflete na cabeça, né, na mentalidade e na forma de estar no mundo, de agir, enfim. Quer falar, Max? Não sei. Não, eu pensei que você ia falar. Eu vou entrar na outra. Mas aí para, né? Eu acho que na real uma coisa que eu acho que para quem é de fora, assim, esse lance da Via Ápia ser encruzilhada, a Rocinha dificilmente dorme, né? Mas a Via Ápia é uma coisa bem tá sempre acordado mesmo, né? Tipo, e já foi mais, né? Hoje em dia tá até mais tranquilo, assim, a parada já foi bem mais, assim, de moto, enfim, loja aberta. Eu não lembro se isso estava no livro ou se eu vi uma entrevista tua que tu fala, tu descreve, né, muito bem a Via Ápia, que fala que é esse lugar que tu corta o cabelo às 2 da manhã, tu pega um pão quentinho às 2 da manhã, assim, tudo funcionando, né? Enfim, realmente a parada alimenta, né? Sim, a primeira vez que eu vim na Rocinha, em 2014, eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, então a realidade das favelas do Rio de Janeiro ainda era muito nova para mim. E aí foi bom, né, entrar nessa rede de bibliotecas, porque aí eu dei uma circulada. Então ela tinha na região central, tinha em Niterói, tinha em Manguinhos e tinha aqui. Então, universos completamente diferentes. E eu me lembro a primeira vez que eu cheguei na Rocinha, ali na ponta mesmo, eu cheguei e olhei e falei, uau! Macro demais. Então, esse caldeirão, né, que é sintetizado aqui pela Via Ápia, acho que faz fervilhar muita arte, muita proposição, muito enfrentamento, muita criação. E acho que o pavilhão está trazendo isso também. Eu já vou entrar aqui na temática da exposição, que também tem tudo a ver com a Rocinha, né, Max? Quer falar um pouquinho? Acho que não. Não? Então vou falar. Falar sobre a temática Tá, Dessa série. eu vou. Você pode me corrigir. Eu vou te cobrindo. Tá bom. Então aqui, né, a gente tem as obras, que não sei se é a primeira vez, se vocês estão vindo a primeira vez, se já vieram outras vezes. Essa série para mim, né, como uma revanche, uma vingança, né, onde o Max Menino, um desses molequinhos que eu poderia ter trabalhado ali na Biblioteca Parque, vem trazer agora já adulto toda essa complexidade que envolve ser uma criança na favela da Rocinha. E aí fala sobre desejos, fala sobre como essas grandes marcas agem dentro desses espaços que, como o Max bem falou, vivem constantemente em situação de lockdown, né? E aí a gente tem o personagem principal, que é o Dino, o mascote da Danone. E é emblemático a gente perceber, né, que essa molecada de cabelo tingido, com roupa da escola, que são signos muito fortes dentro da mitologia do Max, junto com iFood, com as bikes do Itaú, tudo isso vai construindo uma narrativa que vai levar a gente para um lugar de, peraí, o que essa galera está fazendo aqui com o Dino? E essa série é fruto de um trabalho longo que vem se desdobrando desde audiovisual, né? Max e Giovanni estão pensando também em um HQ que vai se desdobrar, vai ser um desdobramento também da série. E aí eu acho que talvez você pudesse falar um pouquinho mais dessa vingança, um pouquinho mais dessa... Quer? Giovanni? Não, é basicamente isso. Eu acho que tu falou tudo, assim, né? Eu acho que só essa galera que tá no corre, né, mano, do dia a dia. Tô tentando fazer alguns contornos aqui do que eu vou falar, né? Vou falar do eu acho que uma coisa que eu me preocupei assim para desenhar essa série é que quando eu comecei, essa é uma série de 2019, né? Ela começa em 2019 e nesse momento
esse trabalho, nessa epificação das coisas, né? Essa uberização do trabalho ainda não era tão forte que eu me lembre. E aí eu mapeei esse assunto, comecei a fazer a pesquisa, as primeiras imagens disso, e eu queria lançar essa série na Arte Rio, assim. Tinha isso na cabeça, não falei, não, eu quero lançar isso na Arte Rio. Porque, não sei, uma feira de arte parecia ser muito bom, assim, para, né, tipo, tem muito a ver com o assunto, né, com a velocidade desse consumo, enfim, com essa coisa de plástico, né, eu acho que, enfim, a feira de arte é um lugar que realmente tem muita, é sobre vender, né, sobre venda, sobre velocidade. Só que tinha que ser num stand solo. Eu não queria botar um quadro lá na parede da minha galeria, assim. Então eu fiquei tentando cavar um stand solo. E aí nisso veio a pandemia. E aí na pandemia, os entregadores foram os que ficaram, né, tipo, na rua mesmo, né, trabalhando, assim. Foi onde teve um crescimento, assim. E aí eu pensei, falei, pô, fudeu, mano. Tipo, agora eu acho que todos os artistas vão olhar pra isso e vão garfar esse assunto e vão tratar desse assunto, né? Que é uma coisa que tu tá vendo todos os dias. E não foi o que aconteceu, assim, né? Tipo, passou a pandemia, eu falei, pô, eu tenho aqui a pesquisa, mas passou a pandemia e eu só fui lançar em 2022, né? Passou a pandemia, eu falei assim, tá, ninguém... Achei que fosse todo mundo nisso. Eu acho que isso até fala, de alguma maneira, de como que os artistas, eles ainda estão... Isso fala sobre os artistas que a gente tem em atividade, né? E que ainda é uma galera que vai querer repetir a história, ou que vai estar querendo, né? Vai estar olhando para a paisagem, vai estar olhando para o retrato, vai estar olhando para os assuntos que são menos periféricos, né? Então, isso foi uma coisa que eu pensei, assim, tipo, isso foi quase como um sintoma, assim, da coisa. Falar, caramba, tipo, realmente isso passou batido pelos artistas. É evidente que vai ter um ou outro artista que... Mas é que a coisa era tão gritante que eu achei que fosse todo mundo olhar para isso. Até para mim, assim mesmo, né? Tipo, quando eu olhava a mochila de longe, a sensação que eu tinha que era uma mochila muito pesada, né? Tipo, é uma parada muito grande, assim. Só que não faz sentido ser pesado, né? Que tá todo mundo caminhando, mas a sensação que eu tenho quando eu olho, assim, alguém andando com aquilo, eu falo, mano, realmente tem um peso do trabalho, né? Tipo, por mais que seja leve, né? A comunicação visual daquilo que é algo pesado. Então até na mitologia você tem isso, né? Tipo, a mochila é o que os meninos usam para bater no dinossauro e matar o dinossauro. Eles sobem em cima da mochila, né? Tipo, na realidade você não consegue subir porque é isopor, né? Não é pesado. E na série isso é um sólido, é onde a molecada vai sentar para descansar. Enfim. Então também eu acho que essa proximidade, mas ainda essa distância que vem para a imaginação me ajudou a criar, me ajudou a desenvolver a série. Eu sabia que na real isso era um assunto muito perigoso para tratar, porque a maneira como eu gosto de trabalhar com arte é uma maneira que se distancia, isso é um pouco difícil, da política. Assim, eu acho que isso é muito difícil de fazer, assim, quando você realmente consegue tratar de um assunto com algum nível de sofisticação poética. Entende? Tipo, é uma série que era muito fácil você fazer um panfleto, sabe? Tipo, então eu tive também esse desafio, assim, de como que eu vou criar uma coisa que se refira mais às questões da arte, que se refira mais às questões da imaginação, que tenha um apelo plástico mais forte do que um apelo político. Então, eu acho que eu consegui encontrar um meio termo, assim, isso é o que dá para... um meio termo não, na real, eu acho que eu consegui encontrar um bom meio do caminho, assim, né? Tipo, de onde a série vai ficar Eu isso. acho que para onde você olha já é um lugar muito interessante, Sim, né? mas demorou para vir também. Em 2019 a gente realmente não estava funcionando. Então, uma das coisas que rolou foi também falando ir para o audiovisual, começar a fazer ensaio, né, para poder gerar essas imagens. Acho que foi uma série realmente, ela me trouxe coisas que vieram mais sobre olhar para a tradição da pintura, que é pintar a partir de modelo vivo,
realmente pensar as cores, realmente... Você entra na tinta óleo. Né? Sim, e com a tinta a óleo, trabalhando com assistentes que são mais especializados em pintura. Então, a série ela tem tudo isso, assim, né? Eu acho que acho que o óbvio seria você olhar para essas pessoas que trabalham, né, nessa entrega de comida, seja iFood, seja o que for, em exercício do trabalho, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante na série é esse olhar para esse momento de descanso, a bike parada, às vezes mexendo no celular. Tem também o lance da polícia, né? Dos guardas presentes, são tão famosos aqui no Rio de Janeiro, como eles também não estão no exercício de estar realmente vigiando, mas por vezes até dispersos. Leva a gente para uma outra reflexão em torno desse tipo de trabalho, da realidade desses jovens, né, e da ação dessas grandes marcas, dessa uberização, né, do trabalho. Comentar duas coisas aqui, aproveitar que vocês falaram. Uma, pegando esse gancho do que o Maxwell estava falando, né, sobre achar que todo mundo ia olhar para esse tema dos entregadores e acabar não ter rolando. E mais cedo você tinha falado também sobre esse quase clichê que não que se criou, mas que tem se fortalecido nos últimos anos, sobretudo em cima dos artistas negros que estão tendo mais visibilidade. Então tem essa coisa, ele viveu aquilo, por isso ele pode falar. Assim, se ligar, atrelar muito a vivência à qualidade de uma obra e não entender a distância que uma coisa tem da outra, né? Existem várias formas de elaboração de uma vivência e a arte é uma delas, né? E aí, tu falou essa parada de sentir falta nas artes plásticas, de mais gente ter olhado para a coisa do iFood. Isso, para mim, revela muito sobre como essa conta está errada, assim, porque as pessoas falam vivência, mas o que conta, na real mesmo, é o ponto de vista, né? E aí, sim, o ponto de vista, quem te dá é a vivência. Quando você passa por vários trabalhos precarizados, você não vai conseguir passar, mesmo tendo ascendido socialmente, você não vai conseguir não ver o trabalho precarizado de outro. Um exemplo, eu fui na Flip ano passado, lançar o Via Ápia. A Flip, para quem não está ligado, é o festival de literatura mais importante do Brasil, que acontece em Paraty, mais importante assim, em relação à visibilidade e tudo isso. E a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei em Paraty é que não tinha camelô. Eu falei, mas teve alguma limpeza aqui que proibiram o camelô. Aí eu comentei isso com o meu editor, ele falou, pô, não tinha reparado. Eu falei, porque minha mãe foi camelô. Então, eu não estava nem dando um corte nele, não, mas explicando que o ponto de vista realmente para aquele espaço, ele já vem com um recorte, tá ligado? E aí eu sinto que hoje, a gente chegando na arte, a gente chega com essa possibilidade de olhar para o que a gente nunca tinha olhado e de comunicar com pessoas que nunca tiveram, de ser ponte para pessoas que nunca foram. Por exemplo, eu acho absolutamente revolucionário a possibilidade de ter vários favelados jornalistas hoje. Por quê? Porque o favelado jornalista ele vai acessar uma galera que o jornalismo nunca acessou. Por exemplo, eu tenho meu irmão tem uma barraca na praia. Meu irmão sabe de notícias do Rio de Janeiro que, publicadas com uma fonte, seriam capa, porque os jornalistas nem sonham que aquilo está rolando na cidade, tá ligado? E hoje em dia, a emancipação de uma parte dessa geração das favelas em relação a várias ferramentas, seja na pintura, seja na literatura, seja na música, vem trazendo não só a vivência, vem trazendo esse ponto de vista. As pessoas que aprenderam a olhar para o mundo a partir da Via Ápia, a partir da Travessa Mesopotâmia, a partir da Rua 2, a partir de outras perspectivas, enquadramentos do mesmo mundo. Só que aí muda tudo, né? De onde você olha e como é que esse olhar foi treinado para abordar o mundo, né? E aí, falando da série em si, posso até, depois a gente pode falar mais do quadrinho, que é essa parceria que a gente está fazendo agora, mas a série, para mim, eu acho muito foda, porque comunica com tudo isso que vocês falaram, né, de propaganda e consumo e essa vingança da infância. E aí vai falar sobre questões alimentares também, né, porque a gente é induzido a desejar certas coisas que, na real, fazem mal, tá ligado? Se tu for olhar setor de alimentação infantil no mercado, é só lixo, é só açúcar. Nenhuma criança devia comer aquilo. E as crianças de favela, elas são
direcionadas para aquilo. E quando você vai ver uma criança com mais grana, às vezes ela vai comer aquilo uma vez ou outra. Assim, tem enfim, existe toda uma complexidade alimentar que eu acho que essa série traz de uma maneira muito foda. E é isso, sem precisar fazer um panfleto. Você usa o todinho ali de fundo, você já está dizendo um monte de coisa assim, para essa luta, né? E aí o que eu acho que para mim me pega muito em relação a esse trabalho para fora do Brasil é porque eu acho que ele se conecta com boa parte do mundo, assim, e por conta da questão do trabalho precarizado, tá ligado? Porque as pessoas acham que o que liga a favela, o que liga as periferias do mundo é o crime, né? Todo mundo que pensa em favela pensa em crime, e aí acha que o crime é o que é a grande ligação entre as favelas do Brasil, da África, do México, as quebradas dos Estados Unidos. Mas não, o crime é uma exceção que acontece em vários lugares. O que liga, para mim, todas as periferias e favelas do mundo é o trabalho precarizado e a vontade de fugir dele. Esses dois pontos, assim. Todo mundo que nasceu numa favela vai estar exposto ao trabalho precarizado, vai estar exposto a crescer com esse contrato social ali. Você vai ter que ser mão de obra desqualificada, você vai ganhar pouco, você vai trabalhar 7 dias por semana. Isso é uma realidade de 99,9% de todos os moradores crias de favela. E aí a outra realidade é exatamente essa, a vontade de romper com isso. Eu acho que isso liga todas as periferias do mundo e eu acho que esse trabalho traz isso de uma maneira muito forte. Por isso que eu acho que ele tem esse potencial de comunicar com muita gente, porque ele vai no âmago do que é a angústia do favelado, assim, que é, eu vou crescer, você é criança, tá ligado? Então você tem sonho, você tem televisão, e agora tem internet. Então, tu tem acesso a um mundo, tu tem acesso a várias possibilidades, só que tu vai crescendo e tu vai entendendo, mano, o que tem para mim é fritar hambúrguer no McDonald's mesmo, tá ligado? Isso vai gerando uma angústia, vai gerando uma revolta e vai gerando um medo nessa juventude que é pouco falado. E eu acho que essa série traduz isso de uma forma bastante interessante. Bem forte, né? Quer falar do quadrinho já? Aproveitar? Peraí, deixa eu pegar um ganchinho, só fazer um comentário. Acho interessante, Giovanni, trazer isso, porque, para quem não viu a série em outro momento, para quem está conhecendo só agora aqui no estádio, por exemplo, na Arte Rio, em 2022, o stand, né, do Max, ele tinha várias portas, né? Então, as portas eram os suportes de pintura, e eu achei muito interessante também para onde o Max olha. Então, vai olhar para a base do portão, o cachorro que está embaixo bravo para receber esses entregadores, a forma ríspida como eles são recebidos. Então, tudo isso está muito cheio de simbologias, está muito cheio de signos que quem tiver o letramento, quem tiver a vivência, vai entender, mas que vai passar batido para quem, né, não faz parte daquela realidade, para quem está só do outro lado do portão, né? E isso também se reflete, a questão da alimentação, no próprio texto, né, desse momento da série. A gente tem, não sei se a gente ainda tem aí os folderzinhos. Tem, tá ali. Depois vocês podem pegar. Mona, você pode pegar um para mim, por favor, amiga? É muito interessante esse folder, porque aqui o Max traz a logo, né, ou o logo, não sei direito, da Danone, mas ele troca o personagem, aqui é um menino negro, né? E aqui dentro, junto com essa pintura belíssima de uma criança comendo, né, devorando um pedaço do Dino, tem o texto original da marca Danone, que vai falar sobre como a Danone reconecta pessoas com os alimentos, que vai falar sobre como a Danone acredita no alimento, desempenhando um papel revolucionário. Então, tem muita coisa aqui, né, que só quem, né, tiver a sagacidade vai ganhar. E a série está gerando aqui mais um trabalho entre Giovanni e Max, que é a produção de um HQ, algo também muito fora da curva. E queria ouvir de vocês como é que está sendo isso, de onde surge a ideia e tudo mais. Não, posso... Uma parada é que foi em 2022, né? 2022, quando eu lancei o stand na Arte Rio, portanto, o lançamento da série, que eu achava que tinha que ser não um stand na Arte Rio,
se eu não tivesse conseguido o stand, provavelmente eu não teria lançado a série. Isso também é uma parada que ia segurar mais um tempo ali, né? Mas não sei, assim, eu já venho tentando estreitar assim, os laços com o Giovanni há um tempo. Quando o meu trabalho aparece em 2017, lembro a primeira vez que eu ouvi o teu nome, assim, foi... Estava fazendo a primeira exposição de Par de Papel, que na real acontece através de um dízimo, que é um culto da Igreja do Reino da Arte, onde o fiel entrega 10% simbolicamente da sua produção. Então, eu estava saindo do complexo esportivo e tinha feito os primeiros 12 painéis de Par de Papel, e ali era o começo da minha história, assim, né? E estava todo mundo muito empolgado, né? Era enfim, início desse fenômeno, assim, né? Que foi o início da minha carreira. E eu acho que foi o momento que tu estava surgindo também, né? O lançamento do livro. E aí a Regina Casé foi no dízimo, e aí ela ficou emocionadona, assim. Ela falou, eu lembro dela gravando um videozinho falando: aqui, a gente tem aqui os 2 caras de favela, o Maxwell, foda na arte plástica, a gente tem o Giovanni Martins da literatura, isso é muito foda e tal. E aí nisso eu não sei se ela me deu o livro, ou se eu comprei, não vou lembrar. E aí nisso eu já catei o livro para ler. E eu acho que a gente acho que começou a flertar dali, né? E eu lembro que veio a Par de Papel teve o primeiro convite da itinerância, que começa na França, no Museu de Lyon. E aí nisso o curador, ele já te conhecia. Olha que doideira, o curador teu nome rodou mesmo, né? Rápido, né? Então o curador já te conhecia, e eu não sei se eu falei para ele ou ele que me falou, da gente tentar trazer você já para colaborar nessa primeira exposição. Aí naquele momento, enfim, tua agenda não batia muito, e aí veio o Via Appia, né? O Giovanni me fez o convite para fazer a capa, então foi a nossa primeira colaboração. E agora a gente está tendo a chance aí, fiz o convite de volta para ele, para a gente... porque eu acho que esse tema, né, de entrega claramente é um tema que cabe ao Giovanni, assim, né? Tipo, tanto pela vivência ou pelo ponto de vista, quanto que é um tema muito literário, né? Podemos dizer assim, né? Talvez até eu arriscaria dizer que ele é até mais literário do que plástico, tá ligado? Talvez por isso eu tenha tomado tanto cuidado em elaborar a série, né? Porque plasticamente ele podia ir para um lugar muito, muito, muito difícil, né? Porque em algum lugar também eu me vejo muito como um cronista, assim, tá ligado? Tipo, antes de contar, tenho muitas histórias para contar. Então, como contar isso através, né, tipo da pintura, através do audiovisual, mas evidentemente a pintura tem sido, né, a coluna vertebral da minha prática, assim, né? E ao mesmo tempo essa série ela também vai abrindo um precedente para eu falar um pouco de consumo de arte. Então isso tem algumas frentes que a gente tá abrindo no pavilhão. O pavilhão também, o que significa o pavilhão tá aqui dentro da Rocinha, quer dizer, a primeira galeria de arte contemporânea da Rocinha, na Via Appia. Isso, enfim, começa a gerar várias bifurcação, né? O sistema de arte como um circuito muito elitista, de especulação financeira, né, absurda. Então também isso já é uma coisa que eu venho pensando, né, em como conectar o meu trabalho com os moradores de comunidade, que é de onde eu venho, né? E não só através da contemplação, mas aí eu tenho tudo que pensar uma estratégia, porque também não é só disponibilizar, porque isso afeta, né, tipo, o meu mercado, e o meu mercado, na real, é o que faz com que a gente esteja aqui dessa maneira, com essa estrutura. Então, enfim, realmente muitas contradições e muitas coisas em jogo, né? Depois tu pode até falar também um pouco de como que é o seu campo, né? Mas trazer o Giovanni era uma maneira, assim, também de conseguir levar esse assunto que para mim cabia mais na literatura, assim, né? Tipo, mano, como que a gente vai
criar uma história, uma crônica, um conto que seja sobre isso, assim, a série ela pedia isso, né? Então trazer evidentemente a capacidade e o nome do Giovanni também, e também uma coisa que eu venho pensando muito, que é como criar essas fissuras no mercado, né? O mercado da arte é um mercado muito purista, assim, né? Tipo, a arte né? A arte contemporânea é esse lugar, é essa alta arte que poucos devem entender e que não deve se contaminar nem com a publicidade, nem com o cinema, nem com a literatura. Quanto mais restrito for, melhor. Quanto menos conhecerem o teu nome, melhor. Mais seguro, mais caro é, né? Só que isso não faz sentido para mim, né? Então eu fico nesse lugar que flerta com o popular, né? O popular tanto na linguagem quanto, né, no conhecimento do meu rosto, no conhecimento, né, do que eu digo, nos meus posicionamentos. Tudo isso é muito, muito perigoso. Então existe com certeza um risco nessa, podemos dizer assim, né, muito entre aspas, nessa contaminação, mas que artisticamente me interessa muito, né? Porque o circuito não tem nada a ver com arte. O compromisso do circuito não tem a ver com arte. Então pensar em trazer o Giovanni passava por tudo isso, assim, né? Tipo, e o gibi era realmente algo que não seria menos obra de arte do que nada que eu faço, assim, né? Muito pelo contrário, tá ligado? Eu acho que juntar essas duas capacidades, essas duas potências, essas duas linguagens e conseguir gerar um produto que seja realmente acessível, né? Parecia ser um ponto muito chave, assim, né? Então, De como o HQ também, o gibi tá na sua história também, desde a infância, né? sim, sim, demais, assim. O meu maior sonho, assim, era trabalhar com o Maurício de Souza fazendo Turma da Mônica, assim. Então, eu tenho vários... Eu ainda quero conhecer um dia o estúdio, enfim. E que é um pouco do que eu faço hoje, a minha prática. Quando eu vejo hoje o que eu faço dentro do meu estúdio, mais como um diretor, tem a ver com o que o Maurício de Souza faz, né? E que era o que eu almejava desde pequeno. Eu parodiava a Turma da Mônica. Eu tinha a Turma do Pedrinho, que eu fazia e vendia na escola. Eu tenho alguns quadrinhos até hoje, assim. Tenho que te mostrar até, mano. São incríveis. São obras de arte e é chocante porque vem de uma criança, são muitos, e são reproduzidos exatamente como revistas em quadrinho, assim, não falta nada. Eu fiquei muito impactada, Sim, Max. tudo à mão, né? É chocante. Tudo à mão, E eu molequinho, acho que me chocou grafeno. mais o entendimento da dinâmica de um gibi. Porque você poderia reproduzir um gibi, ok. Sim. Mas ele está pronto para o mercado, assim. Sim, sim. Não, ali você vê que realmente já tinha uma noção de comunicação visual mesmo, assim, sabe? Tipo, de contação de Tu história. tinha quantos anos? Cara, não sei, 12 anos, O 10 capricho anos, também me chamou muita atenção. 10 anos, 11 anos, É alguma muito coisa assim. caprichado, muito Sim, bonito. sim. Então, o gibi, ele tinha... Eu até costumo dizer que o que eu faço, na real, essa coisa, né? Tu vai ver aqui os quadros, isso já é gibi, né? Tipo, na real, tudo que eu faço, pra mim, é gibi, assim mesmo, né? A quantidade, porque o volume do que eu faço é muito grande, né? Eu enfrento problemas de mercado por conta disso, né? Porque produz demais, produz rápido demais, né? Então tem todo esse mistério. Ah, não. Tipo, tu faz isso daí, é meia hora, mas vale 100 mil, vale 200 mil, vale 500 mil? Como assim? Tipo, não pode, né? Tem que realmente ter o tempo da pintura, né? Que é o tempo do herdeiro, que fica um ano no quadro, né? Tipo, então essa coisa de você fazer gibi é complicado, né? Porque o valor... E aí isso realmente, assim, eu não quero estar atrás em valor, em participação de mercado. Não quero estar atrás do americano, tá ligado? Eu quero bater os milhões de dólares também. Só que o meu desafio é muito grande, porque eu não vou fazer também o rolê do mercado e parar de criar, né? Tipo, então, para essas histórias serem contadas, eu vou contar com a minha equipe. Então, tem muita coisa já que não é mais minha mão, tem muita coisa que já não é mais meu roteiro, tem muita coisa que, enfim, tem muita coisa que é a equipe que está... Já existe a semântica e já existe o ecossistema que faz, né, tipo, que faz o estúdio Maurício de Souza, né, imprimir os gibis. Então, a lógica do que eu faço tá nisso, assim, mano, nessa contação de história, né?
vai ver, tipo, esse ano a quantidade de séries, a quantidade de subséries, isso é uma confusão para quem tá... É difícil compreender. Para quem tá querendo comprar, né? Como assim? Não, mas já lançou aqui, mas já fez mais 100. Pavilhão tinha 50 pinturas, sabe? Tipo, Casa SP Art tinha mais 30. Aqui de One Planet One Health deve ter mais 100 já, contando com os pequenos formato, com Paris, com Pavilhão, com Capela, deve ter uns 100 trabalhos, é gibi, né? Pô, várias coisas para responder nessa... Primeiro, falar de como eu conheci o trabalho do Max. Eu também fui bem na mesma época, assim, né? Eu lancei meu livro no comecinho de 2018. Foi quando saiu a tua exposição lá no MAN ou no Mar? No Mar, né? Aí, alguém falou, tem uma obra de um maluco da Rocinha, vai lá ver. Eu fui ver. Pirei muito, assim, achei muito foda. Vi muito essa coisa da crônica mesmo, assim. Ali... Agora, mais ainda, mas ali eu já tinha várias histórias, assim, que eu, enquanto escritor, olhava para aquilo e os roteiros já saltavam, assim. Então, fiquei vibrando muito naquilo. E achei muito foda, assim, que a gente tenha surgido, assim, para o mercado no mesmo momento. A gente estava produzindo em lugares próximos, né? Tu morava aqui na Mesopotâmia, eu morava ali na Raiz, um pouco depois do Valão. Então, pensar que a gente estava aqui a 15 minutos andando de distância e não se conhecia. Isso fala um pouco do que é a Rocinha, né? O que é o tamanho dessa favela e a potência dela, né? 2 artistas que vão sair para ser conhecidos no Brasil e em outros lugares do mundo e que não se conhecem assim, pessoalmente porque estão em vários caminhos ali. E isso era muito doido, porque todo mundo começava a me falar, mas tu conhece o Maxwell? Não, mas como é que tu não conhece? Vocês moram ali. Vice-versa, gente. Né? É uma cidade que... Então, isso para mim mostrava muito sobre a potência da Rocinha e também o olhar que as pessoas tinham chapado sobre o que era a Rocinha, né? Por eu morar na Rocinha e o Maxwell também, e por os dois serem artistas, a gente teria que invariavelmente se conhecer. E com certeza vocês têm realidades diferentes aqui dentro. Né? Exato. E tipo assim, o que eu acho mais louco é que as pessoas pegavam mais pela essa questão geográfica do que pela questão do trabalho. E aí eu acho que fazia mais sentido achar que a gente se conhecia analisando os dois trabalhos, do que pelo simples fato que a gente morava no mesmo território. E aí isso daí, morar no mesmo território e a aproximação estética tem a ver com ponto de vista, né? Pontos de vista moldados em gerações parecidas, a gente tem praticamente a mesma idade, territórios parecidos, a gente vai olhar para algumas coisas culturalmente, essa coisa coisas que bateram nele bateram em mim e vice-versa. Então eu achei muito foda assim quando eu vi. Eu tinha muita dificuldade com as artes plásticas, assim, de assimilação mesmo, né? Entender e comunicar com os quadros, assim. Eu venho muito da cultura urbana do hip hop, então do grafite, tá outra relação com a pintura. E quando eu vi os quadros do Maxwell, foi de alguma forma um jeito de me aproximar para essa linguagem. Depois eu fui conhecendo várias outras pessoas e me interessando. Mas eu acho que o teu trabalho foi uma porta de entrada, assim, uma ponte mesmo, para eu conseguir me comunicar com aquilo, para eu ver um quadro e aquilo realmente falar comigo coisas que eu sentia fundo, assim mesmo, e às vezes algumas coisas que eu queria dizer ainda, né? E essa imagem diz algo que eu ainda quero dizer. E aí o convite para fazer... Primeiro veio o livro, né? O Capa do Viápia, que a gente pode falar depois, mas que, enfim, desde a época que eu estava fazendo esse livro, que foi um livro escrito durante a pandemia, o que eu acho que dificultou também a nossa aproximação nesse meio tempo, porque teve todo esse período assim de pandemia, fiquei morando fora, depois voltei e tal. Mas enquanto produzia o livro já pensava muito, né, que tinha que ser uma arte do Maxwell e enfim, por 1000 razões. Depois a gente pode comentar como é que essa daí se encaixou no livro. Eu acho. A gente já pode comentar agora. Minha cabeça é muito setorizada, eu quero comentar desculpa. o quadrinho. Desculpa. E a parada do quadrinho. Aí quando veio esse rolê do quadrinho, pra mim, eu tô realizando um sonho, mano. Eu sempre quis fazer quadrinho, tá ligado? Eu sei desenhar, mas não desenho tão bem, tá ligado? E aí, Júlia? Não desenho tão bem. E
E sempre tive vontade, assim, com essa mídia. Sempre sou um escritor muito influenciado pelo cinema e pela televisão, então a minha literatura já vem com uma influência visual muito forte. Então, eu me influenciei muito por vários quadrinistas também. Enfim, é uma coisa que está muito presente. Então, quando veio esse convite, para mim foi realizar um sonho mesmo, fazer um quadrinho com um artista que eu admiro e que conversa comigo, assim, né? Mais do que só ser 2 nomes da Rocinha e tal, mas que tenham realmente uma conversa estética e nas duas coisas. E aí, quando eu vi essa série, que vamos fazer um quadrinho, bora. Aí eu vim ver a série, eu até falei com o Marcos lá no dia que eu fui lá no estúdio, né? Cara, eu tinha tomado ácido. E aí eu já estava meio no fim da onda, assim, né? Aí eu estava na praia de São Conrado, eu falei, mano, vou ver a série. Caralho. Explodia aqui minha cabeça, né? Eu fiquei, uau, viajando muito. E aí, enfim, várias histórias já surgiram assim nessa primeira visita, né? Aí fiquei empolgadão, aí fui no dia lá do estúdio, nós trocamos uma ideia, eu estava fazendo 2 projetos ao mesmo tempo, estava fazendo uma série doc, que acabamos já de filmar e tal, e estamos em processo de montagem, e estava fazendo uma adaptação para a série de ficção do meu próprio livro Só na Cabeça, então estava com a vida completamente conturbada, fazendo 3 turnos por dia, sem folgar não sei quantos final de semana, sem ver minha família, enfim, estado de exceção, tá ligado? E aí fui um dia lá no estúdio, aí até falei contigo, né, mano, talvez demore um pouco, né, porque estou com muita coisa e pá. Aí nós ficamos conversando ali umas 2, 3 horas, fui para casa, peguei o ônibus, tipo assim, São Cristóvão até a Copacabana, onde eu moro onde? 474, tu vai ali pelo menos 1h30, tá ligado? Eu fui, fonezinho de ouvido. Quando eu cheguei em casa, eu mandei um áudio pro Maxwell, eu falei, mano, a história é essa. Tá. Foi no mesmo dia, eu falei, mano, a história vai ser essa. Eu mandei todos os pontos e logo depois já escrevi. E foi muito bom também, porque tava nesse rolê todo de cinema, é muita reunião, tá ligado? Então tem que fazer reunião para tudo. E foi o ano que eu mais trabalhei na vida e menos escrevi. Foi esse ano de 2023. E eu estava bem incomodado com isso, então eu peguei esse quadrinho para escrever, tipo assim, foi tipo com muito tesão mesmo da escrita, assim, saborear cada cena, cada frase, assim, cada palavra. Então, para mim, foi um processo muito prazeroso e que estava comentando até com ele agora mais cedo, assim, que vendo o quadrinho, porque tem um amigo meu que veio comigo aqui no dia que a gente tomou o ácido, e, enfim, que já conhece meu trabalho, acompanha há um tempo. E aí eu mandei o roteiro para ele é roteirista também, mandei o roteiro para ele. Aí ele falou, cara, a coisa mais foda para mim desse roteiro é que ele é totalmente uma adaptação daquela exposição que a gente viu, assim, é nítido que você pegou tudo aquilo e construiu essa história, mas ao mesmo tempo ele é a tua cara, assim. Então, eu acho que esse quadrinho deu um bom jogo, né? Ele tá ficando realmente a cara dos dois, assim, o que mostra essa proximidade, tá ligado? Eu já estava fazendo um personagem entregador de iFood na série ficção do Sol na Cabeça, por exemplo. Porque no Sol na Cabeça a gente fala muito de trabalho precarizado, né? É um tema dos meus livros. Só que quando eu escrevi o Sol na Cabeça, escrevi entre 2014 e 2016. A coisa do iFood, do Uber, ainda estava começando, então eram outros trabalhos. Na série pro audiovisual, é uma atualização desse tema. Então, para atualizar esse tema, eu tive que trazer a figura do entregador, tá ligado? Então, já estava trabalhando com isso, e eu acho que esse quadrinho ele imprime muito bem o que é esse encontro, assim, em várias camadas. Dos dois artistas, mas também desse lugar, assim, e do que esse lugar propõe, assim, esteticamente. Eu acho que esse quadrinho está ilustrando muito bem isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer algo que você estava falando, assim, ainda não está pronto, mas o caminho é algo que tem potencial de ser popular, mas ao mesmo tempo discutir profundamente várias paradas. Então, estou felizão, gente. Quero muito que vocês leiam logo. Sim, não, eu realmente acredito que isso é um legado assim mesmo, tá ligado? Que a gente
tá deixando mesmo, mano, de abrir mesmo frente, tá ligado? Porque realmente, tanto as artes plásticas quanto a literatura, ainda existe uma dificuldade, tá ligado? E existe muita dignidade, muita participação para disputar nesses campos, tá ligado? Então, essas dificuldades, elas são programadas, né, mano? Não é só uma dificuldade porque é difícil, tá ligado? É tudo codificado, sacou? Então, acho que a nossa atuação é muito importante mesmo, assim, mano, simbolicamente falando, para esse território. E eu acho que esse quadrinho é muito chave mesmo, mano. Muito chave mesmo. Nesse sentido. Por isso que eu fiquei muito feliz quando tu topou e sei como é que é a tua agenda, teu corre. E é isso. O quadrinho a gente estava vendo hoje, né? O Giovanni viu hoje pela primeira vez o primeiro rascunho. E a ideia era fazer o quê? 10, 12 páginas, né? Tá com 40, né? Porque também é uma coisa. Quando eu chamei ele, eu sabia do quão difícil seria, assim, também, né? Tipo, conseguir juntar as duas agendas, né? Porque não é só vontade, né? E não é só também porque as coisas são importantes, né, mano? Tem muita coisa importante, tem muita vontade para várias. Mas graças a Deus, eu acho que no ponto que a gente está hoje, graças a Deus, mano, a gente não está conseguindo fazer tudo que a gente tem vontade, tudo que é importante, né? Então eu fiquei realmente muito muito feliz, assim, mano, de saber que a parada ia realmente rolar. Mas era uma coisa que eu sabia que pra mim também ia dar muito trabalho, tá ligado? Tipo, então também fazer uma coisa simbólica, uma maneira de fazer o Giovanni topar e falar, mano, não, tipo assim, não é pra ter muito trabalho com isso, vamos fazer se for uma tirinha serve, tá ligado? Uma tirinha, porque era o simbolismo da coisa, né? Tipo, da gente ter essa primeira frente do quadrinho. E quando o roteiro veio, cara, tipo, não tenho muita prática, sabe? Tipo, de cinema, né? Tipo, mano, de como que a gente vai traduzir isso pra... E a coisa foi também pegando o molde ali, né? Tipo, da gente começar a ilustrar isso ali dentro do estúdio e foi realmente começar uma coisa sem experiência, né? Aquela experiência que eu tinha de quadrinho lá atrás, ela me serviu, mas hoje eu dirijo, então também não é, sabe? Tipo, eu também tenho que ter um pouco dessa noção de que não dá pra botar a mão em tudo, porque eu, né, tô fazendo outras paradas, então como que eu ia trabalhar em equipe para poder ilustrar esse quadrinho? Isso realmente foi um desafio. Então a gente, na real, teve bastante trabalho para fazer essas 40 páginas e a gente vai ter, eu acho que mais o dobro aí para poder curar, editar isso. Então, esse lançamento deve acontecer ano que vem. Se tudo der certo, janeiro, no mais tardar fevereiro. Mas a gente vai lançar isso aí. Então vamos para nosso último papo aqui. Depois a gente abre um pouquinho rapidinho para algumas perguntas. Não temos muito tempo. Vamos falar sobre o livro. Acho que o Giovanni pode trazer um pouquinho sobre a história e Max falar um pouco sobre como foi também, né, oferecer a arte para a capa. Eu vou deixar o livro circulando entre vocês. Tenham muito cuidado, é muito precioso. E vai ser doado para a galera que mora aqui na região. Mas para vocês sentirem, perceberem, tá bom? Pô, falar do Viápia, conversa longa. Não temos muito tempo. Exatamente. Deixa eu tentar organizar aqui de uma forma mais breve. Cara, eu estou escrevendo esse livro há 10 anos, ou 13 anos, né? Porque eu sempre escrevi, na real, né? Sempre escrevi, desde criança, 9 anos de idade lá fazendo meus poemas. Depois comecei a publicar coisa em blog e tal. Então, sempre escrevi. Em 2013, eu fui publicado pela primeira vez pela FLUP, que é o Festival Literário das Periferias. Foi o primeiro lugar onde eu vi meu nome num livro e, enfim, pude levar minha família para ver um lançamento meu. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu me mudei para a Rocinha, foi justamente em 2011, que foi quando chega o PP na Rocinha, tá ligado? Então, eu vivi todo esse período assim que traz... Eu já vivia muito na Rocinha, mas não morava aqui. Então, eu morei na Rocinha durante todo esse período que fala no livro, que é entre 2011 e 2013.
E foi um período que me marcou muito, assim, em vários aspectos, né? Muitos negativos em relação à opressão policial, falta, enfim, vários problemas que rolam, mas também me marcou muito positivamente em relações, né? Amizades e aprendizados, e tudo que eu aprendi aqui nessa favela. Então, foram momentos muito importantes assim da minha vida, fundadores, não só do artista, mas de toda a minha concepção assim, enquanto pessoa. Então, enquanto eu vivia esse bagulho todo, eu sabia que isso já era uma história, assim, eu tinha o desejo. Eu não tinha a ferramenta ainda para contar a história, ainda não tinha uma metodologia de escrita, não tinha a organização necessária para fazer um romance de 350 páginas. Mas eu tinha esse desejo, assim, e cada vez cada ano que ia passando, eu sentia isso mais forte. Então, por isso que eu digo que o Viápia, para mim, é um livro que eu tenho escrevido desde 2011, assim, né? E que só sentei para escrever mesmo em 2021, mas que ele já está rolando na minha cabeça há muito tempo. Enfim, é um livro que na época que eu escrevia... Bom, deixa eu reformular isso. É muito doido pensar que o livro, ele existe... Ele é um produto do tempo dele, assim como uma pintura, né? Você vai pensar... Você consegue só escrever uma coisa ou desenhar uma coisa em relação com os outros, né? Nunca é uma ideia sua. São várias ideias em confluência que em um momento você organiza e traduz. Hoje em dia eu vejo muito mais o trabalho do artista como tradutor dos mundos, né? Eu traduzi aquele pensamento daquela senhora que eu conversei e tal, e absorvi, aí eu traduzi. Enfim, esse trabalho de ponte, né, entre o mundo real e o mundo onírico, eu acho que o artista faz essa coisa exúnica mesmo, assim, né, de transitar entre muitos mundos. E aí, o Via Ápia, ele tem esse recorde histórico, que é entre 2011 e 2013, que é a chegada da UPP na Rocinha. Então, eu já estava lidando com um recorde. Só que eu escrevi o Via Ápia entre 2020 e 2022. Então, já tem um outro recorde, que é as consequências do que foram a UPP na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem que pensar, por exemplo, em 2011, a gente tinha uma taxa de letalidade policial que beirava 150 pessoas por ano. Hoje em dia, a gente está com mais de 1.500 pessoas desde 2017. Só no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 1.500 pessoas sendo assassinadas pela polícia todos os anos. Enfim, então, quando eu comecei a escrever o Via Ápia, eu estava pensando em 10 anos atrás, mas eu estava sentindo e vivendo a realidade de 2020, tá ligado? A realidade de 1.500 pessoas sendo abatidas pela polícia todos os anos. Então, isso já bagunçava assim, o meu ponto de vista, né? Até que ponto o eu de agora estou interferindo com o eu de 10 anos atrás. Em algum momento eu entendi que não tinha nenhum problema, que eu tinha que interferir enquanto Giovanni presente para poder fazer essa ligação entre as duas coisas. E aí que eu acho que o Via Ápia ganha uma relevância forte assim, em relação ao momento em que ele é publicado, né? Porque ele sai nesse momento de violência extrema, assim, de violência policial, letalidade policial na cidade do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, ele reflete um pouco a semente disso na cidade, né? Porque isso daí foi a ocupação da UPP na Rocinha, foi logo depois daquela foto emblemática do tanque de guerra entrando no complexo do Alemão, dos helicópteros e tal. De lá para cá, toda a assimilação da mídia em relação à violência policial, ela foi ganhando outros contornos, ela virou moeda de troca eleitoreira, então o político que prometia matar mais ganhava mais voto. E tudo isso tem a ver com como o projeto das UPPs ele é inserido na cidade do Rio de Janeiro. Tá ligado? Escrevendo o livro, eu comecei a pensar isso e ligar essas duas pontes da história. Então, escrever esse livro, para mim, foi também um processo terapêutico, assim, de entender o que eu tinha passado, o que os meus amigos e meus familiares tinham passado no território e como aquilo tinha afetado a nossa vida.
E aí, dentro de tanta coisa, tentar encontrar aquilo que o Maxwell estava falando. Como é que eu vou falar disso tudo sem ser um panfleto, tá ligado? Como é que eu vou encontrar maneiras estéticas de tornar isso interessante sem ficar só apontando o dedo na cara, a polícia vem aqui só para matar a gente. Não, 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 não. Como é que eu faço? Então, fazer o VIAP foi muito isso, assim, se deparar de algo muito desconcertante em relação à cidade onde eu vivo e fui criado e tentar traduzir isso de uma forma que fosse artisticamente potente e que comunicasse assim com as pessoas, assim, tanto com as pessoas que passaram por coisas parecidas, sejam na Rocinha, em outras favelas do Rio, ou até em outras favelas do Brasil, que não passaram por uma OPP simplesmente, mas que sabem o que é a ocupação bélica estatal do território, então comunicar com essas pessoas, mas também comunicar com quem só viu a operação pela Folha, pelo jornal o Globo. Então, mostrar que existe um outro ponto de vista, uma outra narrativa sendo contada desse momento específico e simbólico da cidade. Então, fazer o VIAP, para mim, é disputar uma narrativa oficial, né? Tanto que cada capítulo começa com a data, né? Dia 13 de julho de tal, tal, tal. Então, aquilo ali é uma forma de tentar contar a história, a crônica, como dando a mesma importância da história oficial, assim, né? Então, naquele dia, o que aconteceu naquele dia? Fulano encontrou com ciclano na boca. Não. Aparentemente parece que é só uma história, mas essa história estava acontecendo nesse recorte temporal importante para a cidade. Então, ela faz e tirar um pouco também essa visão completamente maniqueísta, doida de que essa história de guerra às drogas é uma história que envolve traficantes e policiais. Esses são dois atores que estão envolvidos nessa história, mas essa história afeta milhares de pessoas, inclusive as pessoas que não moram nas favelas, porque um processo de militarização, de genocídio, o que ele faz? Desumaniza as pessoas. E aí, quando as pessoas estão desumanizadas, o que elas fazem? Recebem menos pelo trabalho delas. Então, a pessoa que está contratando a faxineira e pagando R$80 da diária, ela está se beneficiando da guerra às drogas também. Diretamente. Porque ela está se beneficiando do projeto de desumanização da pessoa que presta serviço para ela. Então, fazer o VIAP, para mim, é abrir essa conversa e disputar essa narrativa e tentar trazer uma outra perspectiva desse momento da cidade e do país. Se quiser comentar, mano, depois eu falo da Maravilhoso, Giovanni. Não, só ia falar que esse ponto chave, né? Esse que tu falou aí da doméstica, né, mano? Chave, acho que bom ponto, sim, né? Pra pensar nisso. Bom te ouvir falando, mano, eu gosto. Não, acho que a capa eu tinha, quando o Giovanni pediu as imagens, assim, eu nem lembro, né, como é que foi esse pedido, mas eu tenho muita pintura, assim, né, mano, principalmente da série Reprovadas, que é uma série que eu acho que tinha muito a ver, assim, com Viápia. Então acho que foi bem. Eu nem lembro se eu te mandei opções, né? Eu acho que não, né? Mandei? Não. Na verdade, mandou essa e falou assim: o que tu acha? Eu achei que era essa. Então, teve uma abertura, uma opção, mas não foi possível. Assim, chegou essa. Sim. Eu achei muito foda essa capa porque ela tem um recorte dentro dela mesmo, né? É como eu fiz agora a série, eu estava falando, né? Doc, e a gente fez uma coisa que era filmar em 6K, e aí você numa qualidade específica, que aí depois você conseguia cortar dentro do mesmo quadro sem perder qualidade. Eu achei isso muito foda, assim, que dentro da mesma câmera você podia ter diferentes enquadramentos, tá ligado? E eu acho que essa capa, ela é isso, né? Ela mostra esses 4 moleques ali. Então, você tem uma sensação assim de proximidade com eles, mas você não entende a cena ainda. Você só sabe que eles estão indo para algum lugar, né? Que lugar é esse? E aí, quando você vira o livro e você vê a contracapa, você vê o quadro completo e você vê que aquele ônibus foi parado pela polícia.
E eu acho que isso, por isso que quando eu vi, eu já sabia que ia ser essa, assim, porque para mim o Via Ápia é muito isso. Assim. O Via Ápia é um livro dividido em 3 partes, para quem não leu, e ele conta a expectativa desses personagens que moravam na Rocinha pela chegada da UPP, aí na segunda parte conta a instalação, e a terceira parte conta o resultado disso assim, de uma maneira mais geral. A maior parte do livro é a primeira parte. Para mim, interessava mais contar sobre a expectativa de viver isso, do ponto de vista dos moradores, do que, de fato, entrar diretamente, me concentrar no durante. Eu queria pegar esse momento logo antes, assim, e conseguir pensar no livro o que isso gerou, assim, né, enquanto movimentação coletiva de uma favela inteira esperando pela ocupação de uma polícia. A gente sabia o dia e a hora que isso ia acontecer há meses. Então, todo mundo falava sobre isso e cada vez se falava mais sobre isso. E isso foi algo que me marcou muito. Então, falar sobre a expectativa, para mim, era a coisa mais importante. Assim, como é que as pessoas se preparam para uma invasão policial? Eu lembro que no último dia, a gente foi no mercado, o mercado estava lotado, estava todo mundo estocando comida, como se a gente fosse entrar na Segunda Guerra Mundial. E, tipo assim, quem ia garantir pra gente que não ia ser isso mesmo? E foi tranquilão, né? O bagulho no outro dia tranquilão. No dia estava tranquilo. A Claro já estava aqui vendendo TV a cabo, a Vivo vendendo internet. Mas o que isso causa emocionalmente e espiritualmente nas pessoas. Exatamente. E até financeiramente, né? De repente você não tem a grana para fazer esse estoque ali de um, né? Então, para mim é um livro muito para abordar essa expectativa, assim, e essa obra, principalmente essa divisão entre estar num close e depois abrir, né, fazer o movimento contrário. Geralmente a gente vai do quadro maior e aproxima. O livro ele é o contrário, né? Ele chega no close e depois ele te dá o panorama geral. E eu acho que isso conversa muito assim com a proposta que eu estava tentando trazer. Minha preocupação era mais porque eu realmente achava que essa era a imagem. Agora eu não lembro se eu mandei outra pessoa, mas achava que essa era a imagem. Tem até a imagem também da contracapa que eu gosto muito, que eu achava que falava realmente assim muito, mano, sobre Via Ápia, assim. E foi maneiro que foi bem fluido, assim, né? Não teve um bate-volta, isso. É porque os dois sabiam bem, né? O que é. Não, e pô, maior orgulho, mano, tá envelopando essa história aí. Essa pintura eu gosto muito dela. Hoje em dia eu não teria vendido essa pintura, assim, nem fudendo. A menorzinha eu ainda tenho. Não li o livro. Não li o livro. Eu acabei de passar da metade agora do livro. Mas na hora que falou Via Ápia, você já falou essa aqui. Obrigada, vocês dois. Muita coisa, né, gente? Mona, será que a gente tem tempo para 2 perguntinhas? Acho que a gente tem, sim. Acho que dá para... eu acho que dá. Pode. Tá. Tá sem? Tá. Boa noite. A minha pergunta vai para o Giovanni. Posso direcionar? Aí fica mais fácil. Primeiro, agradecer, que é muito importante esse encontro, agradecer a mesa, os 3 linhos maravilhosos. Eu sou Osvaldo Lopes, coordenador de jornalismo do Fala Roça, que está no Via Ápia. E aí a minha pergunta bem objetiva e simples... Fala um pouquinho mais perto do microfone. A minha pergunta bem objetiva e simples é que o Via Ápia é semifinalista no Prêmio Jabuti. Então, como foi para você receber essa notícia e afirmar mais um marco do seu trabalho, que é tão importante, e levar a favela para esse lugar também? Obrigada, querido. Obrigado. Qual é o teu nome mesmo, mano? Desculpa. Osvaldo. Mano, obrigado pela pergunta. Obrigado aí pelo trabalho no Fala Roça. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Acompanho já há um tempão. Bom, tenho a felicidade de te desmentir. Não somos mais semifinalistas, somos finalistas. Entre os 5 agora. Axé. Tentando para trazer essa... Fiquei feliz, mano. Tipo assim, contar uma história de quando saiu a primeira resenha do Via Ápia, tá ligado?
Lancei um ano atrás, em outubro, saiu a primeira resenha do Viapa no Globo. E para mim foi muito emocionante, assim, porque não tinha uma foto minha na resenha, tá ligado? Tinha uma foto da Rocinha. Uma foto enorme, assim, da Rocinha. E, cara, eu fiquei muito emocionado com aquilo, assim, de tipo, caralho, mano. Hoje eu venci alguma coisa, assim, porque eu tirei a Rocinha da página policial e trouxe pro caderno de cultura, tá ligado? Então, para mim foi um dia muito simbólico, assim, ver uma foto panorâmica da Rocinha dentro de um dos cadernos de cultura mais relevantes, assim, do jornalismo brasileiro. Então, isso já foi para mim uma coisa foda, assim, que eu pude fazer de volta também, assim, pela favela e por esse livro, assim, porque eu tenho uma gratidão muito grande pela Rocinha, uma favela que eu não nasci, não sou cria, mas que fui acolhido desde a primeira vez. Eu fumei meu primeiro baseado aqui na Rocinha, eu fiz minhas maiores amizades aqui, assim, então tive um acolhimento muito grande. E ter conseguido fazer isso assim simbolicamente e objetivamente também, de tirar a Rocinha um pouco desse lugar do caderno policial e levar para o caderno de cultura, é uma forma minha de retribuir também, né? Porque eu me sinto muito honrado mesmo de ser uma voz que hoje em dia é autorizada a falar sobre esse território, assim, mesmo não tendo nascido aqui. Eu sei que meu trabalho é respeitado por vários cria se amarram, então, tipo assim, isso para mim é muito importante, tá ligado? Não ser visto como alguém que veio aqui para roubar uma história. Não, mano, eu vim viver várias histórias e hoje em dia eu estou contando essas histórias. Então, essa indicação é mais um momento desse, assim, né, de que eu acho que eu consigo retribuir um pouco para a favela o que ela fez por mim. E fico muito feliz, assim, de estar nos prêmios. Eu tenho pensado muito nisso. O Viapa já foi vencedor do prêmio APCA de melhor romance. Então, ele já é um livro que foi premiado. Estamos concorrendo a esse outro agora. E eu fico feliz, né, mano? O prêmio dá visibilidade, dá dinheiro, dá um monte de coisa. Enfim, um monte de gente acabou conhecendo o meu trabalho através dessas indicações, através dessas premiações. Então, eu fico feliz. Mas eu penso, de verdade, mano, que o maior prêmio que um escritor, para mim, eu já recebi, que é ser um escritor popular, tá ligado? Sou um escritor que é lido em várias favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, que tá nas escolas públicas, assim. Todo dia eu recebo foto de professor, de professora, falando, porra, estou trabalhando aqui só na cabeça, estou trabalhando no Viap aqui com meus alunos, eles estão se amarrando. Tinha aluno meu aqui que não gostava de ler, agora está escrevendo. Eu recebo esse tipo de mensagem quase todo dia, tá ligado? E isso, para mim, é a maior premiação que eu podia ganhar, é ser lido pelos mototáxis e tal. E esse bagulho tá rolando, assim. E eu tenho ambição demais, assim, por isso que eu fui pro cinema. Eu quero ser popular, eu quero fazer o meu trabalho chegar nas pessoas e conversar com os meus personagens, assim. Isso tem acontecido, essa conversa. Eu tinha muito medo, assim, de virar um autor que vai falar da favela, mas que só vai ser consumido pela academia, só vai ser consumido pela Flip, por aquelas pessoas que têm um interesse, enfim, vários. Pode ser o interesse pelo exótico, pode ser o interesse pelo... um interesse, imagina, não interessa, mas um olhar direcionado, assim, e muito recortado. Eu tinha muito medo de que isso acontecesse. Enfim, faz 5 anos que eu publiquei o meu primeiro livro e tenho a felicidade de hoje em dia isso não ser uma realidade. Assim, o Viapa e o Sol na Cabeça é trabalhado em casa de detenção, é trabalhado em escola pública pra caramba, em grupo de teatro comunitário. Tem várias vezes, já teve várias montagens de contos do Sol na Cabeça em grupo de teatro de favela e tal. Então, fico muito feliz com a possibilidade do prêmio. Espero que realmente que esse ano eles mandem a Tortuguita lá para a favela, porque no ano do Sol na Cabeça também fui finalista e não rolou. Mas eu acho que em relação à premiação eu estou bem feliz assim já, porque tenho esse prêmio assim de ser um autor popular, de ser um autor realmente lido assim pelos meus personagens, assim, de ter conseguido criar uma literatura que se aproxima das pessoas e não só utiliza elas como meio e vai envelopar essas histórias e vai entregar para uma outra classe social ficar confortável. Eu nunca escrevi para deixar ninguém confortável, sim. Eita porra.
E hoje em Não é dia tiro, não. eu fico feliz de ver que eu consigo fazer o meu trabalho da maneira como eu acredito, sem fazer concessões estéticas. Continuo falando sobre jovens que usam drogas, enfim, são assuntos que não são o que o mainstream espera de uma dramaturgia popular, mas é o que a gente estava falando sobre o conhecimento do meu irmão trabalhando na praia, ou de vários amigos meus que têm notícias da cidade e de acontecimentos da cidade que não vão para a grande mídia, né? Então, a gente está enfrentando agora um momento único, né? Que é quando as pessoas populares, que vêm das classes populares, têm a possibilidade de atuar nos meios de comunicação. Porque o Brasil todo aqui, você vai ver, a Globo fazia as grandes coisas populares a partir de pessoas que nunca viveram nada próximo do que um aluguel atrasado, pessoas que nunca viveram a situação de não ter o dinheiro para pegar um ônibus e tal. Então, essas pessoas, elas estão invariavelmente afastadas da realidade da maior parte dos brasileiros. E essas pessoas, durante muito tempo, foram as pessoas que ditaram o que os brasileiros iam consumir nas artes, né? Estou falando da televisão, mas isso se expande para várias outras mídias. E hoje em dia a gente tem, pela primeira vez, pessoas oriundas de classes populares, pessoas que pegaram e ainda pegam ônibus, tendo a possibilidade de falar com o público e pautar também o que pode ser popular. Porque quando eu fui lançar O Sol na Cabeça, a história de vários moleques maconheiros querendo circular pela cidade, ninguém ia imaginar que umas pessoas de 60 anos iam se amarrar no Sol na Cabeça e ia dar para os netos. E isso acontece, tá ligado? Então, o que é o controle do que pode ser popular e o que não pode? Se você não tensiona e se você não oferece algo diferente, você só tem uma possibilidade. E eu acho que é isso. Assim, a minha maior premiação hoje é realmente ver que eu sou lido pelos personagens dos meus livros. Obrigada, Giovanni. Muita Boa coisa. Noite. Boa noite. Eu sou o Dan, tudo bom? Sou da Mangueirinha, de Caxias. Pago 300 conto para morar num quarto aqui em São Conrado, e a galera de Caxias acha que eu sou playboy hoje em dia, por isso. Inclusive, estou para ser despejado, se alguém tiver um lugar para mim, vim procurar casa aqui e esbarrei com você sem querer, mano. Tipo, só tinha vindo procurar um lugar mesmo para alugar. Mas, pô, também sou artista, também escrevo, fotografo, faço de tudo. E tu falou uma parada que tem batido muito em mim há muito tempo, que é o medo, né? O medo de escrever sobre a minha realidade, e pessoas do meu entorno ficarem chateadas sobre as coisas que eu escrever, o medo de publicar uma fotografia, enfim, rapidamente, pai preto, mãe branca, avô preto, avó branca, nascido em São Paulo, criado em Duque de Caxias. Eu fico meio que, né, sempre nesse meio de tudo. No sul me chamam de preto, aqui no sudeste me chamam de branco. E aí, né, eu pergunto para vocês justamente sobre o medo, né? O Maxwell, eu acompanhei o BO de Inhotim, a forma como você se posicionou, as críticas. E um dos meus grandes medos se dá nesse lugar, da crítica. Como é que vocês lidam com a crítica e como isso atinge vocês? Me desculpa se a pergunta foi meio grandona. Cara, eu tô tentando pensar no medo, né? Em qual é o meu medo. Acho que tá difícil aqui, mas vou pela crítica então. Eu acho que, não sei, assim, mano, eu me sinto muito preparado, assim, pro que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que eu tive realmente uma trajetória de muito autoconhecimento, assim, muito cedo, né? Tipo, então esse autoconhecimento tem a ver com mapear, assim, as situações da minha vida e fazer autocrítica, né? Então, acho que quando tu tem muita autocrítica, parece que a crítica é uma coisa, sabe, tá vindo de fora, assim. E é evidentemente que isso ajudou a construir minha autoestima, ajudou, né, tipo, me ajudou a fazer boas escolhas. Eu acho que eu fiz muitas boas escolhas na minha vida, assim. Hoje eu vejo o quanto que isso me ajudou, né? E acho que eu continuo fazendo boas escolhas. Então, falando como artista, eu acho que eu também fui construindo um repertório. Acho que essas boas escolhas têm a ver com quem eu andei, né? Com quem eu escolhi andar, principalmente aqui na academia, né? Que é onde você realmente está
começa a estar um pouco mais pá a par na corrida, né? Só que não. Então a academia foi muito importante também para tipo mapear quem eram os ratos assim, tipo, mano, vou colar aqui, vou sugar tudo de conhecimento. E aí eu acho que eu construí também um celeiro muito bom, assim, de uma galera muito boa, de artistas muito bons, que estão comigo até hoje, né? 2 são diretores do meu estúdio, que é o Raoni e o Lucas. E aí tem outros artistas também, Edu de Barros, enfim, que a gente conseguiu criar um celeiro de se criticar de uma maneira, através do humor, de uma maneira bem ácida. Então, acho que fica até um pouco difícil eu buscar validação externa, entende? Primeiro que no mercado da arte, poucas coisas eu passo pelo meu crivo, assim, né? Tipo, porque não estou falando de um ponto de eu não quero ser soberbo e arrogante, né? Mas realmente, assim. Então, mas evidentemente que se eu tiver a oportunidade eu vou perguntar para todo mundo, vou escutar todo mundo. No estúdio eu sempre estou buscando feedback da minha equipe inteira. Cara, não. Ele não. gosta, quando a gente só elogia, ele fica chateado. Eu fico tipo, fala uma coisa, não, traz uma coisa para derrubar, assim, né? Eu acho que é isso, mas eu sei que isso é a forma como eu consigo funcionar, assim, realmente não me trava, assim. Porque eu acho que também, no final das contas, até esse celeiro que eu fui criando, desses meus amigos que andam comigo, parece que tem alguma coisa que tu tá buscando que tu vai pegar o feedback de todo mundo, que são pessoas realmente muito inteligentes, né? Enfim, e que estão a par da discussão. E mais do que estar a par da discussão, tá a par da discussão junto comigo desde muito cedo. E aí, um dos mecanismos é botar essas pessoas para se confrontar, até sair o que realmente aponta para o que você intuitivamente já estava apontando, mas não estava vendo. Entende? Então, no final das contas, parece que você é a medida de todas as coisas, assim, né? No meu caso, eu sinto isso, assim. Tipo, eu sinto que tem a minha intuição e que, às vezes, ela está embaçada e aí eu fico buscando isso, mas quando aponta, mano, eu sei para onde está apontando, tá ligado? E às vezes e às vezes aponta para várias direções que só indicam que não é para lá que você tem que ir, assim. Então, esse é um ponto, né? Tipo, é muito difícil eu sair desse celeiro que foi estabelecido. E aí quando você vai para sistema de arte, pior ainda, porque tipo, realmente a galera é muito média, tipo, média para ruim, assim, tipo, do crítico ao curador, tá ligado? A galera realmente, tipo, mano, não é tudo muito ruim, assim, tá ligado? Então, o mercado ele não é pautado por essa as críticas elas têm a ver com outros interesses. Esse dia mesmo fiz a parada lá pra esse exemplo até é muito estapafúrdio. Fiz a parada lá com a Angela Brita e uma menina comentou embaixo, uma mulher branca, mais velha, assim, comentou. E esse negócio de estampa, alguma coisa assim. Não sei se é muito por aí, não. Isso não tá muito legal. Aí eu entrei no Instagram dela e ela fazia estamparia. Parecia que fazia isso há muito tempo. Cara, tudo muito ruim, assim, mano. Tipo, aí eu olhei e falei assim, pô, pode crer, entrei aqui e vi que tu faz estampa e tu entende bastante, assim, de estampa e assinatura visual, assim, né? Tipo, e artes plásticas, né? E isso já fala de uma outra coisa, né? Tipo, de como que uma pessoa... E não que eu não esteja aberto pra crítica, mas, tá ligado? Tipo, que autoestima é essa, né, mano? Tipo, a mina que faz estampa há anos, não é boa, e vai no meu Instagram, vê o trabalho da Angela Brito, tipo assim, mano... A mana da moda, do Maxwell, ou mano da arte, fala assim, pô, não tô achando muito maneiro não, tá ligado? Tipo assim, muita autoestima, assim, né? Tipo assim, mano, quer criticar, quer comentar? Pô, tu vai ter que ser bom mesmo, mano. Tu vai ter que ser enjoado, assim, pra apontar o dedo pro meu trampo e falar uma parada. É isso, e eu falo isso com segurança porque eu tô procurando essa pessoa, porque eu preciso dessa pessoa, tá ligado? Que realmente estabeleça uma crítica pro meu trabalho, assim, que eu acho difícil. Inclusive, eu acho que hoje no campo da arte a gente não tem crítica de arte. Muito pelo contrário, você não vê ninguém falando mal de ninguém, tudo é vernissagem, tudo é celebração, todo mundo é bom, todo mundo é legal. Mano, tipo, eu não curto. Eu gostaria de curtir até, porque é maneiro, né? Tipo, tá todo sorrir. Eu gostaria, mas não sou esse cara, tá ligado? Eu não sou esse cara, tá ligado? Eu vou e
Eu costumo ver tudo, do ruim ao bom. Eu gosto muito de ver coisa ruim. Tipo, gosto muito de falar mal. Filme, mano. Fico vendo com a minha namorada, mano. Cara, quando dá um prazer, fala, cara, mano, que porra é essa? De roteiro é esse, mano? Se a gente tava falando mal de algum bagulho aí, né? Caralho, mano, tipo assim, é absurdo. Me dá prazer olhar uns bagulhos. A galera é muito ruim, mano. Tipo, faz um bagulho muito ruim. E eu acho que não tem. Eu acho que isso, tipo, não tem crítica hoje de arte. Não tem, mano. Hoje em dia o sistema que existe é o galerista contrata o crítico pra falar sobre o artista. Se ele contratou, tu acha que ele vai falar mal? Tá contratado pra botar na galeria? Então, assim, por um lado, é maneiro, porque, tipo, né, tipo, é legal, tá tudo bem, mas por outro lado também chato, não acontece nada, todo mundo de sorriso, tudo presta e nada presta. Eu acho que eu não sei se é tipo, como é que eu posso dizer? Eu não tô falando que eu tô certo não, tô falando que é a maneira como eu funciono, assim. Então, vocês aí não me perguntem sobre o trabalho de vocês se vocês não estão prontos para ouvir, porque normalmente eu tô aprendendo a ter mais cuidado com as minhas palavras, mas dentro do estúdio lá, mano, a galera, pô, desce o couro mesmo, assim, mano. Quando eu tô falando também do trabalho dos meus amigos, é tipo assim, a gente cai na risada quando o bagulho é divertido, tem funcionado. Acho que eu falei muito sobre crítica, nem vou falar sobre medo, né? Acho que última, né? Última pergunta para encerrar. Tudo bem com a senhora? Quer responder? Não, acho que eu queria ouvir o Giovanni sobre essa aí, perguntou para ele também. Desculpa, Vamos rapidinho. desculpa. Crítica e medo. Só um Lógico, minuto. mano. Também queria responder. Mas entendo, o trabalho da mediação é tipo assim, meu irmão, esse bagulho tem que acabar. Em determinado momento tem que começar, aí tem que ficar bom e agora tem que acabar, né? Tem que controlar tudo, né, Nath? Mas, bom, primeiro que sobre crítica literária eu concordo muito, assim, a gente não tem crítico, tá ligado? Na real a gente tem bons críticos literários, mas eles não podem trabalhar em nenhum jornal, porque se eles publicarem uma crítica em jornal, eles são demitidos no outro dia, tá ligado? E isso eu sinto que está atrapalhando muito o desenvolvimento da nossa literatura também. Inclusive, a maneira como os escritores estão reagindo às críticas. A pessoa recebe uma crítica literária, acha que foi atacado pessoalmente, e aí, enfim, aquilo vira todo Mas eu acho que isso tem a ver com o histórico, né, do mercado da crítica. Exato. E aí, não quero nem citar nomes, mas sim, existe uma dificuldade de aceitar as críticas também por parte dos artistas. E aí eu sinto nulo, eu não tive acesso a nenhuma crítica em grande veículo do Viapia, que eu acho que foi maneiro, assim, em relação ao conteúdo que foi apresentado e como a pessoa leu aquilo. Todas as boas resenhas que eu li do Viapia foram de veículos alternativos, tá ligado? Então a gente não sei no campo da arte, mas no campo da literatura eu sinto que a gente não tem visibilidade para os bons críticos. Eles existem, eles estão aí, é uma molecada muito foda, assim, com sangue no olho, só que ela está fora do padrão Folha de São Paulo, fora do padrão O Globo, e aí, enfim, a gente está exatamente nesse momento tentando criar mecanismos para que essas pessoas também tenham espaço nessa discussão, porque bons críticos vão gerar melhores livros. Isso daí é um fato, tá ligado? Toda vez que alguém vai e cutuca alguma coisa que dói ali, eu falo, porra, mas no próximo livro eu posso melhorar isso, tá ligado? Então eu sinto falta também dessa interlocução, acho foda tu falar isso, sim. Não, e mesmo que o cara... Por isso que eu falei sobre a segurança, tá ligado? Porque... Eu até gosto de provocar nesse sentido, até pra gerar desafio, tá ligado? Que é tipo, mano, aponta... Porque assim, eu tô preparado. E tô preparado quando eu falo, né, nem só preparado porque eu sou bonzão. Tô preparado de vigília. Se tu realmente apontar uma parada, com o meu repertório, eu vou entender, vou olhar para aquilo. Eu tenho a humildade de olhar para aquilo e falar, caramba, pô. Às vezes pode até não vir rápido, tá ligado? Então, acho que a crítica, ela realmente parece saudável no sentido e despessoalizar a coisa. Parece saudável pro campo, o debate, a discussão, sabe? Tipo, né? Total, mano. E aí uma coisa que eu faço em relação à crítica interna é ler meus livros para as pessoas próximas, né? Eu li meus livros para minha mãe, assim, meu irmão, para meus primos. Todo mundo que ia lá em casa, eu falei assim, deixa eu ler uma parada aqui para tu. Aí eu lia e eu ouvia essas pessoas, isso era maneiro. Ainda leio, mas cada vez menos por causa das agendas, mas
No começo lia tudo para todo mundo que eu conhecia. Então essa era bem maneiro porque eu entendia na hora assim como é que aquele texto estava batendo, tá ligado? Na pessoa. E aquilo ali eu já vivia o processo de edição, porque eu estava lendo em voz alta. Na hora que tu coloca uma outra pessoa do teu lado e começa a ler em voz alta, todos os problemas ficam enormes assim. No meio da frase tu fala, caralho, que frase merda. Tu já muda a frase na hora para a pessoa não ter que passar por aquela frase horrível que você fez, tá ligado? Aí depois tu só vai lá e dá uma... aqui eu edito depois. Então, o processo de edição também parte por essa crítica dos amigos e da família e essa tentativa de comunicar a literatura como algo popular. Assim, mano, vou ler aqui pra minha tia que nunca leu um livro, mas eu vou ler aqui um conto para ela e ver o que ela acha, tá ligado? E, pô, nesse tipo de movimento eu ouvi críticas fodas, assim, de percepções, de o que as pessoas sentiram, o que elas entenderam daquela história, assim, coisas que muitas vezes a gente acha, fulano não vai nem ligar, não está acostumado com literatura e tal. Não, mano, eu me deparei com críticas fodas, assim, e às vezes, às vezes nem crítica negativa, mas às vezes a pessoa ficava muito fascinada com uma passagem, eu entendia, porra, aqui tem coisa, posso desenvolver mais em cima disso aqui, tá ligado? Então eu ia usando as pessoas como termômetro, tá ligado? Então essa... E em relação à crítica, eu parei de ler. Hoje em dia eu leio crítica só recomendada. Alguém tem que me falar, olha, achei maneiro, aí eu vou lá e leio, para não perder meu tempo, assim, porque é cansativo mesmo, assim. É cansativo, inclusive, ver o quanto de pessoas despreparadas estão ocupando espaços que poderiam ser ocupados por pessoas fodas. É esse lugar, acho que existem 2 pontos fundamentais que vocês trazem, que torna o mercado da crítica morto hoje, né? Acho que primeiro vem da origem dessas pessoas que faziam crítica, ou seja, playboys, homens brancos, cis, que não tinham porra nenhuma para fazer da vida e que ficavam sentados escrevendo, determinando quem teria sucesso ou não, destruindo carreiras, porque, aí vem o segundo ponto, a palavra do crítico é absoluta. Então, eu acho que esse mercado foi morrendo e acho que hoje ninguém quer se criticar porque a gente vem dessa herança. Então, um mercado de crítica que vem de uma pluralidade, de uma diversidade e que vem de forma honesta trazer seu ponto de vista, mas não determinar ele como uma verdade absoluta, tirar do crítico esse poder de destruir ou alavancar carreiras e tirar também dos herdeiros, dos homens brancos, cis, enfim, vai trazer uma roda muito mais saudável de crítica. E aí acho que está acontecendo devagarinho aí nesses veículos independentes, né? Agora você falou isso que não gosta de nenhuma crítica assim que você leu. Eu estou escrevendo o texto do disco novo do Bruno Berli. E aí eu pedi para ele exemplos de críticas sobre o trabalho dele que ele gostou. Ele falou, não gosto de nenhuma. As pessoas não sabem da origem do meu trabalho, trazem referências ridículas, é tudo muito raso. As pessoas não sabem ler. Então, acho que a gente, né, vai precisar aí de uma caminhada para resgatar esse senso crítico, inclusive em rodas de conversa. Uhum. Né? Outro dia eu fui participar de um lançamento de um livro que eu escrevi, o prefácio, e o tradutor do livro tinha um pensamento completamente divergente meu, que prefaciei, a partir daquele estudo, a partir daquele autor. E foi uma delícia. Foi ótimo. Porque a gente se respeita, se admira, mas tem pontos diferentes. Ok. Então, acho que devagarinho a gente vai quebrando isso também. Né? Essa crítica precisa vir de alguém que a gente valide também. Não vai adiantar um playboy vir dizer alguma coisa do meu trabalho que eu vou mandar tomar no cu, caralho. Então, acho que é por aí. E, para terminar, falar do medo, né, que é algo que eu tenho pensado bastante, assim, não bastante, mas que é recorrente. Eu acho que o meu maior medo é da minha técnica não acompanhar meu pensamento. Esse bagulho me deixa muito doido. Porque eu vou formulando várias coisas e eu falo assim, será que eu tenho técnica para poder traduzir isso? Pensar não na tradução, como eu estava falando, né, do autor que conhece a pessoa, traduz aquilo para um livro, mas essa tradução aqui, desse movimento aqui, de sair daqui e passar para a mão, tá ligado? Esse é o maior medo que eu tenho, assim, porque a gente tem muito mais tempo para elaborar o nosso pensamento do que a nossa técnica, né? A gente pensa o dia todo, e eu escrevo pelo menos, no máximo, 5 horas por dia, né, gente? Então, esse é um medo que eu tenho enquanto artista, assim, e estou trabalhando para, enfim, correndo atrás para lidar com isso, assim, como é que eu... Porque toda vez que eu termino um bagulho, ele já foi, assim, eu sei que ele já está muito distante do que eu posso fazer ainda.
E isso, para mim, quando um artista, é angustiante. Assim, eu fui... Uma experiência doida que eu tive, gente, foi gravar O Sol na Cabeça em audiobook, tá ligado? Porque eu nunca releio nenhum texto meu depois de publicado. Tipo assim, até a publicação, eu leio aquela porra 300 mil vezes para poder corrigir tudo. Depois que ele saiu, eu sei que não tem mais nada para fazer em relação àquilo, que todos os problemas eu vou ter que lidar e dormir com eles sem ninguém para acompanhar. Aí eu não leio mais, tá ligado? Porque eu falo assim, para que eu vou ficar me crucificando? Porra, eu aceitei a ideia de ler o livro inteiro, gravar. Não é só ler, é gravar. Então não é só ler, você tem que ler com a dicção perfeita, todas as frases. Eu reli. Foi uma tortura, assim. E mudei pra caralho o livro, mano. Eu mudei frases inteiras, assim, na hora, lendo. Quem eu acho que você mudaria a vida toda. Assim, exato, né? Então eu prefiro largar para não ficar mudando. Eu não acredito em obra de arte pronta. Isso aqui que a gente vê exposto, assim. Isso aqui é um momento. Se deixar, o Max vai continuar pintando, a equipe vai continuar chegando junto. Eu tava olhando aqui, mano, aqui agora. Eu tava olhando coisa aqui agora, olhando, falando assim. Eu vi você até fechando o olhinho, eu falei, não acredito que ele tá analisando a obra. Mas é isso. Vamos para a última pergunta. Eu acho que tinha mais um ponto para falar sobre isso, mas já se perdeu. Vamos para a última pergunta. Bom, eu quero só fazer um comentário. Eu li os seus 2 livros e quando eu li principalmente Viápia, você falou muito aqui em proximidade e distância. Então, realmente foi uma aproximação. Para mim, foi eu me aproximar dos jovens, entende? Assim, de ouvir, escutar. Porque eu dei aula na minha juventude, no Morro do Borel, eu trabalhei aqui também com o pessoal de creche, eu era ativista feminista, trabalhava mais com as mulheres. Mas a gente tinha grupo de teatro, fazia debate na faculdade. E um jovem, um aluno meu, uma vez, a gente vendo temas assim para debater, ele falou, vamos falar sobre o sofrimento do jovem. E aquilo me bateu porque eu, sinceramente, naquele momento, eu não soube organizar um debate sobre o sofrimento do jovem. A gente falou em outros temas e aquele não. Quando eu li seu livro, eu entendi porque geralmente os jovens são silenciados, não podem falar, não tem nem fala. Né? Então, você não só trouxe a fala dos jovens, você não fala para os jovens, né? Você trouxe a fala deles, então por isso eles estão amando ler, e trouxe para mim, que escutei algo que já tinha me tinha sido dito, né? E que eu agora eu estava entrando nas vielas da Rocinha e convivendo com os garotos e a subjetividade dos jovens, dos homens, porque das mulheres eu já tinha ouvido bastante. A gente fala mais também, né? Então, foi muito lindo essa coisa da proximidade. Eu ver a capa hoje foi para mim muito bonito, porque na época me impressionou muito, assim, e principalmente as cores, vou te dizer, assim, os tons ali. E aí hoje ficou mais próxima também ali, porque não tinha associado o artista ao desenho, né? Então, obrigada pela me permitir escutar. Obrigada. Cumprimos bem nossa função, então. Quer uma última? Quer? Cabe? Cadê Mona, pessoal da equipe? Tranquilo. Última Tranquilo, pergunta? Tranquilo. Última pergunta? Não? Então é isso. Obrigada, gente. Até a próxima passagem. Obrigado, gente. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Max. Máximo respeito. Tamo juntão.